Efésios 5, de 28 a 30. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Um dia uma pessoa me perguntou, de onde saiu esse título, Cuidado do Corpo? Falei, da Bíblia. Ele me olhou com a cara de, onde exatamente? E eu li para ele o texto que nós acabamos de ler. Só que o apóstolo Paulo estava falando, desde o verso 22, sobre a relação marido e mulher. E ele estabelece Cristo, como encontramos em toda a Escritura, como um padrão, né, um modelo referencial de caráter e de conduta e de comportamento para nós. Então ele diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, amor sacrificial. Ele também vai falar do papel da esposa em relação ao marido, usando o paralelo da igreja. Mas no verso 28 ele volta a falar do marido amar a esposa, mas ele diz como ama o próprio corpo. E essa expressão eu quero destacar aqui. Né? Depois ele diz, quem ama a esposa ama a si mesmo. Então primeiro ele fala de amor ao corpo, depois ele fala de amor próprio. O conceito de amor próprio não nos é estranho. Jesus, citando o Antigo Testamento, disse que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Mas o amor próximo, o amor próprio, é algo bem abrangente. Agora, quando Paulo fala amor ao corpo, ele está sendo específico sobre que departamento de si mesmo você deveria manifestar amor. Na sequência, depois dele dizer, né, que o marido deve amar a esposa como ama o próprio corpo, quem ama a esposa ama a si mesmo, ele diz no verso 29, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Agora ele sai de amor para ódio. E a gente pode dizer que ele foi proposto. Só que ele está dizendo ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. E ele afirma o contrário. Então o que é o contrário de ódio? Paulo vai voltar a falar do amor. Só que em vez de só repetir o verbo amar, agora ele vai traduzir o que é a ação prática desse amor. Pelo contrário, o alimenta e cuida dele. A ideia de cuidado, ela envolve nutrição, mas ela não se limita à alimentação. Agora, a alimentação é algo tão importante que ganha um destaque nesse comentário de Paulo. Porque ele também vai falar do que Cristo faz com o seu corpo, que é a igreja. Então ele cuida da sua igreja, ele alimenta a sua igreja. Mas a ideia de cuidado, ela não pode excluir o elemento alimentação, mas é maior e abrangente. Então nós vamos falar de algumas áreas aqui, enquanto abordamos o assunto. Só que se Paulo parasse aqui, no verso 29, a gente poderia dizer que ele apenas estava observando o comportamento humano. As pessoas amam o próprio corpo, ninguém jamais odiou o próprio corpo, mas isso não seria necessariamente uma diretriz de uma ação prática para mim e para você. Agora, quando ele diz como Cristo faz com a igreja, porque nós que compomos a igreja somos os membros do seu corpo, isso é uma visão largamente repetida nas Escrituras, Cristo é o cabeça, nós compomos o seu corpo, aqui a conversa muda. Porque Jesus, como eu disse, é o nosso referencial de caráter e de conduta. 1 de João 2,6 diz, quem diz estar nele deve andar como ele também andou. 1 de Pedro 2,21, ele nos deixou exemplo para que a gente siga os seus passos. Paulo diz em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Filipenses 2,5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E a lista de versículos é enorme, eu não quero ser exaustivo aqui. Mas eu e você precisamos entender que ele é o padrão. E se Cristo cuida do seu corpo, isso é suficiente, uma vez que ele é o exemplo, o modelo e o padrão, para que eu e você entendamos que nós temos que seguir o seu exemplo. Só esse argumento já deveria ser suficiente para eu e você repensarmos o cuidado do corpo. Pastor, então já podemos encerrar a conferência? Não, nós vamos deixar isso bem dramático ainda. Mas esse tem que ser o ponto de partida. Cristo é o nosso modelo. Ah, pastor, mas o senhor está falando que Cristo alimenta e cuida do seu corpo espiritual místico, que é a igreja. O que ele faz com a igreja, seu corpo místico e espiritual, não é diferente do que ele fez com o seu corpo físico nos dias do seu ministério terreno. A mesma escritura que registra que Jesus teve fome, registra também que ele se alimentava. Aliás, diga-se de passagem, da dieta do Mediterrâneo, considerada até hoje uma das mais saudáveis do mundo. A mesma Bíblia que pontua que Jesus teve sede, pontua não apenas que ele bebia água, mas ele usava isso nos seus ensinos como uma alegoria, como uma forma de ilustrar tudo aquilo que era essencial e vital no plano espiritual. Quando Jesus vai falar de vida eterna, do Espírito Santo, ele vai falar das fontes das águas. O que mostra que não apenas ele, enquanto Criador, reconhecia o quão vital era a ingestão de água, mas ele sabia que ele tinha uma base comum de entendimento nos seus ouvintes para poder explorar isso. A Bíblia também nos mostra
que o mesmo Jesus, né, que se cansou e teve sono, ele descansava e dormia. Ele não apenas descansava e dormia, como ele exigia isso dos seus discípulos. Alguns anos atrás, chocado, eu reparei em algo que eu sempre lia, mas nunca percebia, até porque eu sempre joguei no time dos imperativos. Em Marcos, no capítulo 6, de 30 a 32, nós lemos o seguinte: os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse: venham repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. Quando eles voltam, e Jesus os mandou pregar o evangelho, curar enfermos, expulsar demônios, eles voltam com um relatório impressionante de um ministério que estava bombando. A Bíblia diz que era tanta gente que eles estavam alcançando que já não tinham tempo nem para comer. Primeira coisa que Jesus diz: vão dar uma pausa, vão dar um break, porque na sabedoria dos antigos, se você apertar o parafuso demais, a rosca espana. Todo imperativo acha que descansar é perda de tempo. Mas nós precisamos entender produtividade a longo prazo e não apenas a curto. E Jesus não apenas descansava, como exigia isso dos seus discípulos. Não há um ângulo ou perspectiva que você avalie o que nós vamos falar hoje do cuidado do corpo, que Jesus não seja exemplo. Naquela época não existia sedentarismo no estilo de vida. Hoje, a medicina está pontuando que o sedentarismo é o novo tabagismo. Assim como durante muito tempo a sociedade fez vista grossa aos danos que o tabagismo traria para a saúde, nesse momento, o que os médicos estão dizendo é: o sedentarismo é o novo tabagismo. As pessoas estão ignorando os danos que isso vai trazer. Mas, quando você olha para aquela época, culturalmente, o estilo de vida já não permitia. As pessoas não passavam 8 horas por dia sentadas na frente de um computador, num trabalho feito em casa ou no escritório. Né? Não tinha gente trabalhando o dia inteiro com telemarketing. Né? Nós vemos um caminhoneiro, às vezes, no final de um dia inteiro, dirigindo, cansado, mas na perspectiva médio-científica, passou o dia sentado, sedentário. Eles não tinham essa realidade. Todo trabalho era manual. Jesus, por ofício aprendido com o pai, era carpinteiro, trabalho braçal. Mas não apenas as pessoas tinham trabalhos manuais, como elas não tinham meio de transporte e locomoção, como eu e você. Tudo se fazia a pé. E aquela turma andava. E Jesus, por conta de um ministério itinerante, andou mais do que a maioria. Às vezes eu e você lemos o evangelho sem fazer algumas contas. Por exemplo, tem uma menção dos evangelhos que diz assim: Jesus e seus discípulos saíram da Galiléia para Jerusalém. Parece que estão falando ali da esquina. São quase 115 quilômetros, gente. Eles iam a pé. Eles faziam isso o tempo todo. Alguém fez um cálculo baseado nas informações dos evangelhos, de onde Jesus saiu, aonde chegou, em quanto tempo. Nem todas as viagens temos todos esses dados, mas baseado só nas que tem, calculou-se que ele andou uma média de 32 quilômetros por dia. Qual foi a última vez que você deu um rolê de 30 quilômetros? Outro dia alguém falou: pastor, essa conta está supervalorizada. Eu falei: você acha? Atos 10, o apóstolo Pedro está orando no telhado da casa que o recebeu em Jope. Ele tem uma visão. Enquanto ele está meditando, tentando entender a visão, o Espírito Santo fala com ele: 2 homens estão aí à porta. Né? Eram os servos enviados por Cornélio, acompanhados de mais um soldado. E você vai acompanhá-los sem hesitar. A Bíblia diz que ele os hospeda. No dia seguinte, eles saem de viagem, de Jope, onde estão, até a Cesareia Marítima, como é chamada hoje. De Jope a Cesareia, gente, 60 quilômetros. A Bíblia diz que eles fizeram o trajeto em 2 dias, caminhando. Qual foi a média que andaram por dia? 30 quilômetros. Ah, pastor, não quer dizer que andava todo dia, não mesmo, mas para andar 2 dias seguidos tinha que ter ritmo. Ou seja, esse povo andava. Outro estudo pontuou, pegando todas as viagens de Jesus, eliminando as repetidas nos evangelhos, sem se preocupar com o cálculo da média diária, só de onde saiu, onde foi, calculou-se que nos 3 anos e meio, aproximadamente, do ministério de Jesus, ele tenha andado mais de 5.000 quilômetros. Só o que está registrado, fora o que não sabemos. Isso faz a gente pensar, se 1 de João 2,6, quem diz estar nele deve andar como ele andou, fosse literal, nós estávamos no sal. Mas Jesus era um exemplo nessa área também, de atividade física. E para fechar a conta, tem algo que não dá para deixar de falar. Em algum momento, eu já vou começar a mexer aqui na minha história, que entre outras coisas envolve perda de peso. Eu já cheguei a pesar 153 quilos, e quem quiser ver, tem uma foto naquele corredor de um batismo, que estava bem próximo desse peso na época. Né? E os meus amigos, porque, gente, algo que ninguém pode negar é que os gordinhos são divertidos.
Os meus amigos gordinhos, eles me contam desde toda essa mudança, ficam tirando onda. Eles dizem assim, falam para mim, você traiu o movimento, você abandonou o sindicato, você renegou a causa, você desertou, você debandou, mudou de lado, eu ouço de tudo. Mas com todo respeito aos ex-colegas de sindicato, Jesus era magro. Uma magra assim, estilo meu dedo minguinho. Fit no nível profissional. Pastor, o senhor tem certeza? Tem. De onde podemos chegar a essa conclusão? Avaliando os mesmos dados que nós avaliamos para descobrir quanto ele andava. Jesus, na minha visão, ele tem que ser... Níquel, por favor, fique de pé. Jesus era mais magro que o níquel, gente. E olha que o shape do menino é impressionante. Obrigado pela sua participação, de alguém parecido com Jesus. Eu pedi para o Níquel ficar em pé porque foi ele que me fez fazer a conta. Nos últimos anos, o doutorado tem me acompanhado em vários desses jejuns prolongados de 40 dias e a gente tem uma série de preocupações. Exames, acompanhamento, né? E o Níquel, eu me lembro, me acompanhou pelo menos 2. Quando ele disse que ia acompanhar no segundo, quase me deu uma gastura. Porque ele não tinha recuperado o peso. Ele é aquele tipo de gente que você ora para não pecar por inveja. Porque não engorda nem tentando, gente. Tem hora que eu falo para Deus, isso é uma má distribuição de metabolismo. É injusto. E quando ele me disse que ia entrar, eu fiquei preocupado. Ele é um pouco maior do que eu. Eu me lembro, estava com 69 quilos. Ia entrar no jejum de 40 dias. E eu perco de 12 a 16 quilos nesses 40 dias. Não quer dizer que todo mundo vai perder a mesma coisa. Eu estou lá preocupado, sem querer externar isso para ele, mas ao mesmo tempo não podendo ser responsável, eu só pergunto, você consultou com o doutor Aldo? Ele falou, sim, ele está me acompanhando. Então não falei tanto com ele, eu mandei a mensagem para o Aldo. Falei, doutor, eu acho que o Nico não aguenta o segundo jejum. Ele falou, por que não? Eu falei, doutor, ele não tem reserva de gordura suficiente para isso. O Aldo falou, tem. Eu falei, doutor, o senhor viu o menino, ele é assim, ó. Ele falou assim, as pessoas têm mais reserva de gordura do que aparenta. Né? Mas pode ficar tranquilo, eu vou monitorar de perto e eu vou te avisando. Com 25 dias de jejum, já tinha chegado em 7% de gordura corporal. O menor índice que eu terminei no final de 40 foi 8,5, depois de 40. Ele estava com 7 com 25 dias. Faltava uma semana, o Aldo me avisa, bateu em 3,5. Já estava padrão fisiculturista em competição. A pele fica assim, quase um papelzinho, né, de fina. Eu ligo para ele preocupado e pergunto, você está tendo fome? E por que eu fiz essa pergunta? Quando a Bíblia diz que Jesus, ao final dos 40 dias, teve fome, isso é a fome real. Acabaram-se as reservas de gordura. Porque, gente, nós falamos de jejum prolongado, isso assusta um monte de gente. Porque a maioria das pessoas, nos primeiros 3 dias, quem tentou isso, a maioria nunca fez um. Né? Mas quem tenta um já normalmente desanima. Quem vai para o 2 desanima mais ainda. E quem vai para o 3 volta para o desânimo do primeiro dia, mas não para o do segundo. Porque são os primeiros piores dias. O seu corpo em desintoxicação, se você não alimenta direito, você vai ter dor de cabeça, vai ter irritação, vai ter uma série de problemas e fome. Mas essa fome que você tem, na verdade, é seu corpo gritando pelo quê? Energia. Que energia que movimenta seu corpo? Glicose. Então, você parou de comer glicose, no jejum a gente normalmente para de comer tudo, né? Não tem energia entrando para o seu corpo. Como que o seu corpo vai fazer? Ele migra para uma fonte alternativa de energia, glicogênio. Armazenado, né, nos seus músculos e principalmente no fígado. O que é o glicogênio? Glicose você ingeriu antes, numa quantidade maior do que o que consumiu, o seu corpo armazenou. Só que esse estoque, essa reserva é pequena. E no máximo 3 dias, seu glicogênio acaba. Quem treina pesado não vai chegar a isso de jeito nenhum. Né? Mas, no máximo 3 dias, isso vai acabar. Quando acabar, seu corpo vai migrar para uma segunda fonte alternativa de energia, as reservas de gordura. A partir desse momento, o que são as reservas de gordura? Glicose você ingeriu, além do que seu corpo queimou, além do que ele conseguia estocar como glicogênio, vai virando reserva de gordura. Então, na hora da sobrevivência, faltando os primeiros, seu corpo vai atacar as reservas de gordura e vai convertê-las em energia. A partir desse momento, você vai entrar no processo que a ciência chama de cetose, que a queima de gordura vai liberar os corpos cetônicos do corpo. Você não tem mais fome. Por que você não tem fome? Porque você trocou um alimento externo pelo interno. Seu corpo está se alimentando dele mesmo. A vontade de comer pode persistir para alguns. Normalmente não passa de 5 dias. Tem uns teimosos que chegam até o 7º. Né? Mas a vontade de comer é diferente daquele desespero inicial que a gente chama de fome. Mas o que Jesus teve no final não tem nada a ver com aquele seu desespero do início.
Aí é o seu corpo gritando por sobrevivência. Por quê? Quando acabam as reservas de gordura, se a pessoa não se alimentar, o corpo vai entrar no modo de inanição, consumo de tecido vivo. Então a gente diz para todo mundo, se tiver fome em jejum prolongado, pare na hora. Não continue, não brinque com isso. Eu mando a mensagem para o Nico, você está com fome? Ele falou, está tranquilo, pastor. Certeza, certeza. Dia seguinte, faltando 6, eu preocupado de novo. Está com fome? Está tranquilo, pastor. No 5º dia eu mandei, está tendo fome? Ele, então. Eu falei, então já gelou a espinha. Eu falei, então o quê? Ele falou, estou tendo flashes de fome. Nunca tinha ouvido isso na vida. O que é um flash de fome? Para a maioria de nós, a fome vem e fica, né? Ele falou, 30 segundos ela dura e some. Depois dá outros 30 segundos. O corpo dele estava enviando sinais. Suas reservas de gordura estão terminando e você tem que fazer algo a respeito. Mas ainda assim, ele terminou os 40 dias com 2,8% de gordura corporal. Descobri alguém da igreja que ganhou seu recorde, foi em 2,5%. Só gordura marrom, para quem entende do assunto, né? Mas ainda não tinha consumido. Ou seja, se o níquel que começou com 69 quilos não terminou as reservas de gordura, e Jesus terminou, Jesus tinha que ser mais magro que ele. Isso é uma lógica, é uma conta que você pode fazer. Eu já sentei com tudo quanto é tipo de médico. Vamos fazer as contas. Eles falam, cara, não tem outra explicação. O estilo de vida. Não havia abundância de comida, não havia sedentarismo. Eles não comiam as porcarias que nós comíamos. A chance de ter pessoas obesas era muito difícil. E o estilo de vida, com o tanto que caminhavam, né? Você vai calculando isso tudo, mas aí nós só estamos trabalhando probabilidade. Agora, quando você fala da fome, nós temos um fato. Ou seja, não há ângulo que a gente vai abordar aqui, que Jesus não seja um exemplo. E eu e você precisamos tê-lo como exemplo. Durante muitos anos eu não entendi isso. E porque não entendi os princípios, ignorava e vivi tudo diferente disso, até compreender que tem a chance que vocês estão tendo de repensar e mudar. Então, eu espero que a gente ajude nisso. Então, me permita contar um pedaço da minha história, mesmo para aqueles que já sabem. Eu quero voltar pelo menos uns 16 anos atrás, talvez aí um pouquinho mais. Eu acho que isso que eu vou contar foi início de 2008. Se eu tiver errado, finzinho de 2007, mas eu acho que já era início de 2008. Eu faço essa conta porque 2003, 2005 e 2007 eu tinha pregado na igreja da pastora Roselen Fátima, uma amiga nossa, já esteve ministrando aqui, né? Eu já tinha pregado essas 3 vezes. E ela veio ao Brasil, e ela entra em contato comigo, a Kelly, dizendo, eu quero dar um oi para vocês, e nós a recebemos. Ela veio acompanhada de uma amiga, uma discípula dela, lá da igreja, que era médica. E essa italiana, a médica, ela falava bem o português pelo convívio com brasileiros. Então, quando elas chegaram, eu vi a reação. Linguagem corporal fala muito. A reação no rosto dela. Os olhos arregalados, olhando o meu tamanho. Mas ela não ficou só na linguagem corporal. Ela migrou para a verbal. Ela diz, pastor do céu. Cada vez que eu lhe encontro, o senhor está maior do que a última vez. Ela falou, desculpa, eu sou médica, eu não consigo não tocar no assunto. E já que toquei, vamos até o fim, ela falou. Ela olhou para mim e falou, pergunta, o senhor tem feito check-up? Para surpresa dela, que acho que esperava eu dar um sonoro não. Eu respondi, sim. Ela, surpresa, disse, quando foi o último? Acho que imaginou uns 3, 4 anos. Falei, faz 2 meses. Ela de novo estava surpresa, falou, qual foi o resultado? Eu falei, está tudo bem. Quando eu falei, está tudo bem, pensa na cara de descrédito. Quando ela fez cara que não estava acreditando, eu lembro que eu falei para a Kelly, ela que tinha guardado, falei, amor, pega os exames, tipo, vamos esfregar na cara dela. E quando a Kelly levantou para pegar o exame, ela, não precisa pegar. Eu falei, só está fazendo um cara que não está acreditando. Ela falou, pastor, desculpa, se põe no meu lugar, difícil acreditar que o senhor com esse peso esteja bem. Mas eu vou ficar com a sua palavra, não vou olhar exame nenhum. Quando eu me senti com a confiança resgatada, eu descobri que ela só não quis olhar o exame, ela perguntou tudo. Como é que está o colesterol? Como é que estão os triglicéridos? Como é que está açúcar no sangue? Como é que está a pressão? E quando eu fui dando os resultados, ela ainda me olhando com a cara que não estava acreditando, ela pergunta, foi mesmo um cardiologista que fez esse check-up? Eu falei, foi. Ela falou, estou curiosa para saber o que ele te falou no final. Eu falei, então, ele estava assim que nem a senhora. Uma cara de que não está feliz, uma linguagem hostil, verbal e corporal. Né? Ele pega o resultado dos meus exames no envelope, ele joga na mesa com força. Eu lembro daquilo rodando e batendo no meu peito. Não que o papel vai machucar, mas ele estava externando a indignação dele. E ele olha para mim e diz assim, digamos que o senhor tem mais sorte do que juízo. Não era para com um peso desse, está tudo bem. E dentro de mim eu estou sorrindo, pensando, some de Deus. É nessa bobagem que eu vim bater hoje. Um dia desse, cheguei numa igreja,
para fazer essa conferência. O irmão cedo, já na porta. Na hora que eu entrei, cumprimentei, eu vi que ele estava meio estranho, voltei e falei, está tudo bem? Ele está. Falei, certeza. Ele falou, pastor, fala a verdade, o senhor vai bater em nós hoje? Falei, não vou não. Falei, pastor, para falar a verdade, não vou embora. Falei, não vou não. Ele fez uma cara de ali, falei, vou bater na mentalidade que te escraviza, mas não em você. Falei, sou seu aliado, não sou seu inimigo. Mas nós vamos bater em alguma coisa hoje, só não é em você. Mas nessa mentalidade, nós com certeza vamos bater com força. Né? Daqui a pouco eu vou dar nome a isso. Eu não falei isso para o médico, nem para a italiana na hora, mas eu pensei. E aí, ela me interrompeu e ela disse assim, olha, eu vou discordar do seu médico. Ela falou, o senhor, na verdade, não está tendo sorte. Ela falou, o senhor só está ganhando tempo. E essa frase entrou, mas o que veio depois mais ainda. Ela falou assim, pastor, lembre de uma coisa, o corpo é que nem cartão de crédito. Primeiro o senhor gasta, depois vem a fatura. Por enquanto, o senhor só está fazendo é gastar e arrebentar os limites do cartão. Aí diz, mas preste atenção, a conta vai chegar. Essa fatura vai chegar, não tem como o senhor escapar dela. Dentro de mim está amarrado, em nome de Jesus. Como se você pudesse sair gastando o cartão e depois amarrar a chegada da fatura. Gente, a Bíblia diz, tudo que o homem semear, Gálatas 6,7, isso também ceifará. O profeta Jeremias anuncia um cativeiro de 70 anos na Babilônia para o povo do reino do sul de Judá. Qual o motivo que Deus, por meio do profeta, sinalizou? A Bíblia diz que a terra cobrou os seus sábados. Todo descanso que não foi respeitado ao longo dos anos. A conta chegou depois, de uma vez, com juros e correção monetária. Porque a conta sempre chega. O que eu não sabia na época é que eu estava numa fase, eu vi o doutor Aldo definir isso como health span. É um intervalo de saúde, de perto dos 20 a perto dos 40. Nós estamos na época da juventude, dos hormônios, onde você está gastando tudo quanto é limite. E a conta ainda não chegou. Mas a conta chega. Eu fico feliz de ver muitos novos aqui que normalmente não querem ouvir essas coisas. Porque é a época da vida que os mais velhos tentam avisar a gente nada a ver. Né? O duro é que se a gente tivesse a sabedoria de ouvir quem se arrependeu de não ter ouvido antes, muitos de nós poderíamos evitar. Mas as pessoas que estão no health span, vira a noite sem dormir, não sente que foi prejudicado. Come errado, não foi tão complicado. Mas preste atenção, uma hora o health span termina. E eu estava no limite, chegando no finzinho do meu. E aquela frase começou a martelar na minha cabeça. Não que ela produzisse resultado imediato, mas eu não consegui me largar, abandonar mais aquela frase, aquilo sempre voltava. Um ano depois, aproximadamente, então agora estamos em 2009, minha pressão disparou e eu tive que começar a controlá-la com medicamentos. Eu pensei, a maldição da italiana. Tipo, a culpa é dela, não minha. Um ano depois da pressão alta veio a diabetes e chegou com força. E aí nós já estamos em 2010. Quando eu vi a combinação das duas e falei, deve ter um monte de fatura para chegar ainda, eu assustei. E eu dou graças a Deus que estava em tempo de mudar. E eu mudei inicialmente, principalmente, a alimentação. Então eu despenquei dos 153 quilos, eu fui descendo vertiginosamente, sim, naquele ano, em menos de um período de um ano, eu perdi 26 quilos. 27 quilos. Eu cheguei em 126 quilos. Alguém perguntou outro dia, pastor, por que parou com 126? Falei, porque a pressão normalizou, a diabetes sumiu, eu malandramente parei de emagrecer. Demorou para entender que eu estava gastando um pouco menos o cartão e que eu também teria que resolver isso. Mas eu ainda enrosquei nessa teimosia uns 3 anos e meio. A minha história só ia mudar para valer a partir de 2014. E quando eu falo do peso, às vezes até meus filhos, gente que o tempo todo teve convívio comigo, o pessoal da igreja está aqui desde o começo, tinha gente que falava assim, pastor, a gente nem lembra mais como o senhor era. Eu falei, eu lembro vocês, eu tenho umas fotos para mostrar. Mas tem uma foto de jaqueta marrom que eu estou segurando umas sacolas. Ela não é do auge, não. Isso é 2005, 3 anos antes da conversa com a italiana. Essa aqui eu devia estar com 136 quilos. Está difícil achar foto sozinho, foto onde eu não tenha colocado aquele na frente para esconder metade. Né? As fotos não tinham qualidade, foto que os púlpitos estão. Nós estamos numa casa. Me mandaram uma, que eu estou no auge, mas eu vou ter que expor outros 3 gordinhos. Né? Tá todo mundo abraçado junto, então não coloquei. Mas isso é para você ter uma ideia. Quando eu fui descendo, perdi 27 quilos no ano, eu achava que eu estava magro. Na minha cabeça eu dizia, foi quase 30 quilos, estou magro. E minha esposa dizia, amor, você ainda não emagreceu, você desengordou um tanto. Mas não dá para dizer bem que você emagreceu.
E aí um dia eu estava pregando, e ela tirou uma foto minha, foto da camisa verde. Esse aqui sou eu com 126 quilos. Ela falou, isso aqui é você magro. Eu falei, não, mas aí você mexeu no Photoshop. Eu falei, a barriga está enorme. Ela falou, amor, eu não mexi nada, isso aí é a foto. Ela deu essa foto para andar com ela para ver se ajudava. Eu coloquei no meio da Bíblia na época. E eu falei, mas o ângulo não favoreceu. Ela falou, meu amor, era o ângulo que eu estava te vendo pregar, era o ângulo que todo mundo estava te olhando. Esse é o magro que todo mundo está vendo. Eu falei, então não estou magro ainda. Mas porque tinha resolvido o problema da diabetes, da pressão alta, eu pensava, pelo menos estou na linha em que dá para se garantir. E demorou um tempo. Então Deus começou a me apertar, 2011, 2012 mais, 2013, eu brinco que foi o ano da conspiração divina. E aí foi uma pancadaria. Aí valia dedo no olho, mordida, cotovelado, não tinha mais limite. O que veio de conhecido, desconhecido, profeta, gente que não sabia que estava sendo usado por Deus, me confrontar ao longo desse tempo, você não tem ideia. Mas 2013, eu tive 3 conversas principais. E daqui a pouco eu vou falar sobre como Deus usou isso. Mas antes, eu preciso começar do primeiro tópico onde Deus precisou me desconstruir, que é o que eu chamo de espiritualização exagerada. E esse é o nosso primeiro tópico aqui. Pastor, o que é espiritualização exagerada? Nós somos seres espirituais. Jesus diz em João 3,6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Toda a relação com Deus está no nível do nosso espírito. João 4,24, Jesus diz, Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Mas o que é espiritualização exagerada? Jesus diz, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Mas ele não falou que você é um ou outro. Ele está dizendo que você é tanto um quanto o outro. Seu espírito recriado, nascido de novo, vive dentro de um corpo de carne. Que em 2 Coríntios 5, Paulo diz, se a casa terrestre do nosso tabernáculo se desfizer, a hora que esse corpo desfizer, filho, seu espírito parte, não tem condição de influenciar, tocar e abençoar mais ninguém. Espiritualização exagerada é quando a gente valoriza só o espiritual em detrimento do natural. Isso não é bíblico. Eu comecei a perceber que há assuntos que nós estamos espiritualizando e que a Bíblia não espiritualiza. Por exemplo, o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, 1 Timóteo 5,23, diz, não beba somente água, beba também um pouco de vinho, por causa das suas frequentes enfermidades no estômago. Paulo tem um ministério de curas e milagres como poucos, mas ele não está oferecendo oração para Timóteo. Paulo ensina sobre fé e oração como poucos, mas ele não está mandando Timóteo orar. E eu não estou dizendo que a gente não deva orar pelas pessoas, nem que as pessoas não devam orar por questões de saúde. Mas Paulo está sendo pragmático. Ele está dizendo, meu filho, se você mudar a sua alimentação, recalibrá-la, introduzindo certos elementos terapêuticos que estão presentes nos alimentos que Deus criou, problema resolvido, não precisa nem de oração. Agora, de alguma forma, a gente sabe que a oração funciona e a gente acredita que isso nos dá o direito de ser negligente com a sensatez na alimentação para simplesmente brincar e depois dizer, eu peço para Deus resolver. Eu quero te dizer que nós estamos andando num lugar de deliberadamente enfrentar e afrontar o próprio Deus. Quando Satanás tenta Jesus e diz para ele, transforma as pedras em pães, nosso Senhor respondeu o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque ele está dizendo, você não é só uma matéria, um corpo a ser alimentado. Você também é um ser espiritual. Seu ser espiritual precisa de alimento para a subsistência, como sua carne precisa, né, de alimento. E o alimento espiritual é a palavra. Mas se você inverter a frase de Jesus, ela segue sendo verdadeira. Nem só da palavra de Deus viverá o homem, mas também de pão. Porque Jesus fala isso no momento onde as reservas de gordura do seu corpo acabaram. E se ele não comesse, ele não teria sobrevivido enquanto homem. Lembre que ele veio para viver como homem, ser o nosso representante. O diabo está tentando ele agir como Deus e não como homem. Ele tinha que comer, e ele comeu. Ou seja, ele não espiritualizou isso. Eu posso viver só da palavra. E muitas vezes nós estamos espiritualizando o que não precisa. Pastor, outro dia quando eu citei o texto de Timóteo, um cara falou, o senhor não crê que Deus cura? Eu falei, é lógico que eu creio. Só exagera na espiritualização quem crê, gente. Quem não crê se garante no natural. E essa é a razão pela qual, às vezes, a maioria dos que não conhecem a Deus são mais exemplares do que a gente. Porque eles não têm esse lugar para onde nós estamos migrando de forma desequilibrada para espiritualizar. Eu compartilhei aqui um ano atrás, quando lançamos o livro O Cuidado do Corpo, né, um testemunho, que ele e eu estamos com 29 anos casados. Então isso aconteceu uns 28 anos atrás. Numa mudança. Eu tive uma lesão séria na coluna.
Foram 2 hérnias de disco que me deixaram assim, 15 dias sem levantar da cama, implorando ao ortopedista que me atendeu que me desse morfina. Quando depois de 1 mês do incidente, eu já estava conseguindo andar com muita dificuldade, arrastando a perna, com muita dor, esse médico que era da igreja veio falar comigo e falou: pastor, eu tenho que ser honesto com o senhor. Nem cirurgia resolve o seu problema. Depois de fazer e refazer todos os seus exames, consultar todos os especialistas, o senso é comum. Nem cirurgia resolve o seu problema. Ele olha para mim e diz assim: a menos que o senhor me apareça com uma daquelas histórias que conta no púlpito, o senhor vai ter problema de mobilidade o resto da vida. Eu falei para ele: você vai ter história e vai ser minha testemunha. 6 meses depois, eu estava completamente curado. Porque, como diz Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, o será para todo sempre. Ele não mudou, e nem essa noite. E eu quero te declarar que você está num ambiente de cura, onde a palavra e o poder do Espírito Santo estão em operação. Nós somos parte de um povo que vê milagre, e é só porque a gente vê que a gente acaba exagerando. Eu tive outros 2 problemas sérios na coluna. O primeiro foi por causa de um peso que eu peguei para carregar numa mudança. O segundo e o terceiro foram por causa do peso que eu estava carregando no corpo a mais. As outras 2 vezes, Deus me curou como na primeira. Na terceira, eu estava travado na cama, sem conseguir me levantar, implorando misericórdia. A hora que Deus curou, eu comecei a chorar agradecido, louvar o Senhor. E o Espírito Santo falou comigo assim: eu não vou suspender para sempre as leis da natureza em seu favor. Eu entendi o ultimato. Entendi Deus dizendo: tu está de brincadeira, porque eu fico te socorrendo. Você acredita que pode viver em deliberada negligência? Ele não me disse que aquela era a última, mas eu não quis nem arriscar. Então, essas coisas começaram a chegar nessa época, tudo junto, convergindo de uma vez. E eu entendi: eu não posso espiritualizar essa questão do cuidado do corpo. Na mesma tentação no deserto, o diabo disse para Jesus: pula do pináculo do templo. Porque está escrito. Jesus tinha acabado de usar um está escrito. O diabo entra no modo: quer falar de Bíblia? Vamos falar de Bíblia. E ele cita uma porção da Escritura, está lá no Salmo 91. Está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos, de maneira que você não tropece com o seu pé em pedra. O que é que Jesus respondeu? Jesus não falou: está escrito coisa nenhuma, porque está lá até hoje. Jesus disse: também está escrito. E com também, Jesus nos ensina uma premissa: quem explica a Bíblia é a própria Bíblia. Então Jesus está dizendo: alto lá, Satanás, você pode ter citado uma porção da Escritura, mas a aplicação prática que você está fazendo não condiz com o resto da Escritura. E aí Jesus rebate: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus não está negando que Deus disponibilizou proteção por meio do ministério de assistência dos anjos. Mas ele está dizendo que isso não nos dá o direito de deliberadamente não nos proteger e pular do pináculo do templo, ou contextualizando, em cima de um prédio, ponte ou viaduto. Aliás, em Deuteronômio 22:8, eu disse: se vocês construírem uma casa com um terraço, andar superior, o próprio Deus diz: construa um muro, um parapeito de proteção. Porque se alguém cair de lá, o Senhor diz: o culpado do sangue é você, se não tiver muro. Mas Deus, o Senhor não guarda o seu povo quando eles estão em casa? Imagina Deus dizendo: não quer dizer que vocês não têm que se guardar. Salmo 127. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A Bíblia não está dizendo que porque Deus guarda a cidade, a gente não põe sentinela. O texto está dizendo o contrário. Não é porque botamos sentinela que nós vamos deixar de confiar em Deus. Porque não precisa ser um ou outro. Dá para ser tanto um quanto o outro. Quem está entendendo? Eu brinco que o crente no Brasil tem um hábito. Ele já vai no piloto automático. Então, você veio para o culto hoje, você veio com o próprio carro. Não importa se conseguir o estacionamento do lado de dentro ou não, se o carro tem seguro, se você é desapegado ou não. Na hora que a gente desce do carro, a gente ora: guarda, Senhor. E qual o amém da sua oração? O apito do alarme. Está errado de orar? Não. Está errado de fechar o carro? Também não. Errado é achar que se fez um, não pode fazer o outro. Porque cabe tanto um quanto o outro. Quem está entendendo? Agora, na área de saúde, muitos de nós estamos tentando a Deus. Dizendo para Deus: não vou cuidar de nada, vou me jogar daqui de cima. E o Senhor que manda seus anjos para cuidar da gente. Isso é espiritualização exagerada. Desde garoto, meu pai estava muito um exemplo bíblico, que era o momento onde Jesus vai ressuscitar Lázaro. E ele dá uma ordem às pessoas que estão em volta e diz: tirai a pedra. A pedra tinha sido rolada, né, na frente do túmulo e as pessoas estavam preocupadas. A irmã de Lázaro disse: Senhor, já cheira mal, são 4 dias. Jesus disse: deixa comigo. Mas na hora de tirar a pedra, ele terceirizou. E meu pai dizia: aquilo que só Deus pode fazer, e para Deus não tem limite, um morto pode estar lá com 4 dias cheirando mal, não há situação que Deus não possa resolver. Meu pai dizia: o que só Deus pode fazer, confie nele de todo o coração. Ele dizia: o que está ao nosso alcance, ainda mais aquilo que ele delegou para a gente não pode ser negligente.
Jesus está dizendo, rolar pedra é com vocês. Eu não sou obrigado a fazer tudo. De alguma forma, eu nunca vi meu pai aplicar isso na área da saúde. Eu consegui aplicar isso em muitas outras áreas, mas demorou para trazer para esse terreno. Mas teve um momento que eu tive que acordar e mudar. E a primeira coisa, né, que eu realmente quero chamar a sua atenção aqui é justamente isso. Nós não devemos espiritualizar o que não precisa. Até porque, como eu quero te mostrar, né, a própria palavra de Deus, ela vai nos apresentar, nós vamos falar de várias áreas aqui do cuidado, ela vai nos apresentar uma visão e uma percepção de que eu e você temos responsabilidade e nós precisamos cuidar dos nossos corpos. Mas a primeira coisa é parar de espiritualizar. E antes de falar do restante, eu quero trocar um pouquinho. Eu gostaria de chamar meu amigo Dr. Aldrin. Hoje não é mais só meu médico. A gente pode dizer que é um amigo. E o Dr. Aldrin, ele tem 5 especializações médicas diferentes. É lógico que é um cristão, né? É alguém envolvido no Ministério da Pregação, pastoral, e, como tal, evidentemente, ele também apresenta a parte e o aspecto bíblico. Mas algo que tem sido assim, importante para mim ao longo da caminhada tem sido poder reconhecer a maneira como ele consegue juntar tudo aquilo que a Bíblia diz e ainda nos fazer entender com clareza, né, a relação que isso tem com a ciência. Sua primeira especialização foi como médico pediatra, depois o senhor fez homeopatia, depois medicina ortomolecular, depois oncologia integrativa. Onde que entrou a nutrologia? Nutrologia. Nutrologia e, por último, oncologia integrativa. Né? Ou seja, o homem tem bagagem. E como ele estudou mais do que eu falei, quem fala essas coisas é o senhor, que tem autoridade. Mas eu também quero que ele compartilhe um pouco dessa visão que a gente tem construído junto e nós vamos trocando e alternando até o final. Antes dele começar a falar, eu queria só pedir que, se você estiver anotando, seja papel e caneta, celular, no tablet, escreva aí algo, por favor. Metanoia Saúde, @Metanoia Saúde. Seja o Instagram, no YouTube, você vai encontrar muito material. Temos também um site, acho que já está aparecendo, inclusive, para quem está assistindo a transmissão, que é o www.metanoiasaude.com.br, né? E o mesmo metanoia. A palavra metanoia fala de mudança de mente, é o significado dela no grego. Você tem esses materiais também. Por que eu já estou te dizendo isso? Nós vamos dar algumas poucas e breves dicas práticas no final. Mas tem muito conteúdo gratuito à sua disposição ali. Mas muito mesmo. Desde orientações práticas para você cuidar da saúde, da alimentação, de uma série de coisas que eu acho que realmente vale muito a pena você estar por dentro e estar acompanhando. Eu só esqueci de mostrar. Tem a foto da calça aí, gente, para colocar? Aquela que eu estou com as 2 pernas dentro de uma só? Isso foi uma sugestão da Kelly. A calça é essa, é daquela época, ainda guardo. Era a calça que eu usava. O irmão viu essa foto e ficou com dó de mim. Falou, não, pastor, é que antigamente a perna da calça era larga mesmo, por isso que ficou. Eu falei, e a cintura? Como é que você explica a cintura? Aí ele falou, não dá para te ajudar. Eu falei, na verdade, não precisa me ajudar, que eu já me ajudei. Mas alguém deu uma ideia que eu acho que eu vou fazer, eu e a Kelly tirar a foto, nós 2 dentro da mesma calça. Eu ainda guardo isso como um lembrete. Aliás, essa camisa que eu estou usando hoje, eu usei ela 8 anos e pouco atrás, quando eu preguei a primeira vez sobre o cuidado do corpo. E olha que na época era justinha, hein? E eu falei, eu vou guardar isso aqui, porque o dia que não couber nela, significa que eu perdi a autoridade de estar falando do assunto. Né? Eu lembrei disso hoje. E falei, nós vamos celebrar, até porque ela está mais larguinha. O senhor tem todo o tempo do mundo, desde que não passou combinado. Shalom. Muito feliz, muito grato ao Senhor por poder compartilhar esse tema tão oportuno, né? Estamos chegando numa época em que nós somos despertados pelo Senhor para não olhar somente para o nosso espírito, para a nossa alma, mas também para o nosso corpo. E com isso eu gostaria de que você fizesse uma pequena coisa, por gentileza. Um pequeno ato. Toque nas suas costas, dos 2 lados, por favor. Tudo bem? Todo mundo tocou? Alguém achou asa aí? Certeza?
Bate de novo para dar uma conferidinha. É isso que eu quero dizer com você. Nós, como cristãos, o Luciano ressaltou bem isso, estamos perdendo ao longo do tempo algo que a igreja, o cristianismo, vivia desde os seus primórdios. Ou seja, o que 1 Tessalonicenses 5:23 nos diz: mantenha íntegro espírito, alma e corpo até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando pedir para você bater nas suas costas e verificar que você não é anjo, eu estou dizendo que, infelizmente, hoje, como cristãos, nós vivemos uma realidade de que nós cuidamos muito daquilo que o Luciano falou, da sua espiritualidade exagerada. Ou seja, nós achamos que nós somos anjos. E por isso, nós tratamos o corpo não como a Bíblia nos diz, mas do jeito que nós estamos acostumados. E provavelmente os paradigmas ou os parâmetros que nós temos são parâmetros que não estão batendo com o que a Bíblia fala. Quando nós olhamos a base judaico-cristã, nós vemos que Paulo, ele referencia e referenda esse princípio de que o corpo é algo sagrado, que foi comprado por um alto preço, e por isso você deve cuidar dele não como um dono, mas como um mordomo. E se você é mordomo, você presta contas. E aí, há poucos dias eu estava pesquisando e vi um estudo que eu fiquei muito feliz. Pela primeira vez, as taxas de obesidade começaram a cair nos Estados Unidos. A partir de 2023, começaram a cair. Só que há um detalhe muito específico para os cristãos. Um estudo cujo título era, uma tradução livre, Os irmãos estão se alimentando com muito mais do que a boa palavra de Deus, mostrava que entre os cristãos norte-americanos ali do sul dos Estados Unidos, o índice de doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão, infarto, AVC, era muito maior do que a população em geral. Por quê? Vou dizer um ditado para vocês. Crente come. E come muito. E come mal. E come na hora errada. Qual é a coisa mais agradável depois de um culto? Comer. Não é assim? Mas quando nós vamos estudar a fisiologia, quando nós vamos ver como esse organismo funciona, nós vemos que isso é totalmente contrário à forma como Deus nos criou. E aí, quando nós olhamos para esse aspecto, e quando nós vemos o jeito como nós cristãos estamos vivendo, nós vemos que, infelizmente, aquilo que está em João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida abundante, não é a realidade da maioria de nós. Você pode perguntar para a pessoa que está do lado aí, você vive a vida abundante que está em João 10:10? Mas se Jesus nos promete isso, não deveria ser a nossa realidade, ou pelo menos a nossa busca constante? Eu acho que deveria ser isso. Mas, por nós termos esses paradigmas que são tão afastados daquilo que a Bíblia nos diz sobre saúde, como cuidar do templo do Espírito Santo, nós nos acostumamos a viver um paradigma que é aquele que não é bíblico, mas é grego. A filosofia grega antiga dizia que, começando em Platão, ele dizia que o espírito é bom, a matéria é ruim, então destrua a matéria, valorize o espírito. Quando a igreja ela passa pelo processo de se transformar na religião oficial do Estado romano, esse princípio cristão de que você tinha que cuidar de espírito, alma e corpo é abandonado, e essa filosofia entra na igreja e persiste até os nossos dias. Tanto que às vezes a gente pega um versículo que tira do contexto, é pó e vai virar pó, então deixa eu cuidar do meu jeito, deixa eu achar. Ah, não, doutor, eu já ouvi tantos absurdos, eu já ouvi uma vez assim, alguém falando assim, aqui não é lugar de descanso. Né? Eu já ouvi isso. O diabo não descansa, é por isso que ele é diabo, né? Então a gente ouve algumas coisas assim, às vezes eu ouço assim, ah não, eu vou orar de madrugada, porque aí a fila é menor. Gente, tem fila para Deus? Então você começa a ouvir uns absurdos assim, que nós realmente vão contra a palavra e vão contra a ciência. Ah, doutor, mas o senhor não sabe o que eu estou passando. Bom, talvez vocês possam me olhar agora e falar assim, poxa, doutor, está até bom, está até conservadinho, né? Tal. Mas eu já fui um ex-obeso. Eu não cheguei ao peso do Luciano. Mas eu vivi uma realidade em que eu me considerava um hipócrita. Porque médico trabalha com saúde. Né? E eu
falava sobre saúde, mas não vivia essa saúde. Eu vivia processos em que eu constantemente ficava doente. Eu fazia plantões, né, como eu era médico pediatra, eu fazia plantões, às vezes trabalhava 36 horas direto, e no dia seguinte, quando eu achava que ia descansar, o telefone tocava, eu continuava trabalhando. O que vocês acham que ia acontecer comigo? E é claro que nesse período eu comecei a viver também uma alteração na minha alimentação, porque é muito simples. Se você está nesse processo, eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso, mas se você entra num modo de estresse crônico, tem alguém aqui que não é estressado? Não? Se você vive um processo de estresse crônico, eu vou explicar isso, o que acontece? Você vai mudar o jeito de você dormir, o jeito de você se alimentar, não é? Você vai chegar em casa e, num dia de estresse e falar assim, nossa, eu preciso de brócolis. Ninguém vai falar isso. Você vai buscar alimentos que dão energia pronta, porque esse organismo está no modo de sobrevivência. E aí, então, ele vai buscar alimentos que dão energia pronta. E as escolhas que nós fazemos, elas são as piores possíveis, porque a indústria alimentícia quer que você coma mais e coma porcaria. Por quê? Porque daí você também vai ter que tomar remédio. É indústria. Então você pensa, como então nós vamos fazendo essas escolhas, vamos ficando doentes? Então eu comecei a viver esse processo. E eu já não dormia, porque eu tinha que fazer plantões. E meu irmão, se você não dorme, se você não toma água, e se você não faz jejum, você está encurtando a sua vida. Você faz jejum, né? Amém? A propósito, antes de tudo, eu queria liberar sobre a sua vida Atos 3,16. Pela fé no nome de Jesus, eu declaro que você acaba de receber a perfeita saúde. Amém. Nós estamos aqui nesse ambiente, como o Luciano declarou, um ambiente de cura. E eu creio nisso, eu creio na palavra. E eu oro sempre por aqueles que estão enfermos. Mas eu creio que esse início, esse start que vocês estão tendo hoje aqui, essa conferência de participar, faz com que haja uma mudança fundamental. Não é que você vai sair daqui e passar pela unção do emagrecimento. Né? Nossa, o doutor vai orar, eu vou perder 20 quilos. Não vai. Bom, se Deus quiser, pode acontecer isso, mas eu nunca vi acontecer. Mas uma coisa vai mudar de hoje para amanhã, a sua atitude. Você não pode mais continuar a pensar da forma como você pensava até hoje. Porque como o Luciano falou, Romanos 8,29 nos diz que eu e você fomos criados para sermos conforme a imagem do Filho. Eu e você temos um modelo. Quem você tem colocado como modelo no lugar de Jesus? Se eu perguntasse para você quem é seu modelo de vida saudável, talvez, se o Luciano tivesse assim, tecido uma construção tão bonita sobre Jesus como seu modelo, provavelmente você nem ia pensar em Jesus como seu modelo de vida saudável. Você ia colocar qualquer outro exemplo, talvez um youtuber, talvez um ator, uma atriz, eu não sei. Mas dificilmente a gente caçaria Jesus aí nesse parâmetro. Mas como o Luciano falou, quando eu comecei a escrever o livro, ele começou a escrever o livro, nós compartilhamos, e nós sempre nos moldamos ou nos pautamos por algo. Jesus. Ele é o centro. Ele é o centro. Então, quando eu escrevo o livro Rumo aos 120 anos, e a propósito, esse título não é somente uma jogada de marketing, não. É porque a Bíblia é um livro científico. E em Gênesis 6,3, ela nos diz assim que o nosso tempo de vida, nosso limite genético serão 120 anos. 120 anos. Enquanto eu estava escrevendo o livro, eu me deparei com uma expressão em hebraico. E essa expressão é algo maravilhoso que eu quero liberar sobre a vida sua nessa noite. Diga assim comigo. Você vai treinar um pouquinho de hebraico, tá bom? Diga assim comigo. Admear. Ve'ezrim. Tem que dar um rim, tá? Ve'ezrim. Sheina. Então diga de novo. Mas olhando para a pessoa que está do teu lado. Admear. Ve'ezrim. Sheina. Sabe o que você acabou de liberar sobre a vida dessa pessoa que está do seu lado? Olha para ela de novo e diga assim. Pode olhar bem na batatinha dos olhos dela. Assim. Diga assim para ela assim. Que você viva 120 anos. Profeta? Glória a Deus. Então, enquanto eu estava
escrevendo esse livro, me deparei com isso, e é uma expressão que os judeus usam para desejar que aquela pessoa tenha um feliz aniversário. Ou seja, olha, eu estou declarando sobre a sua vida que você cumpra todo o propósito que Deus tem para você. 120 anos. Nós nunca tivemos tantos centenários como hoje nós temos no mundo. Mais de 600 mil pessoas no mundo inteiro têm mais de 100 anos. E eu creio que já estou vendo aqui vários centenários que vão chegar a mais de 120 anos. Mas não é só chegar aos 120 anos. Como que você vai chegar lá? A pergunta que eu quero fazer para você: hoje você vive ou você sobrevive? Do jeito que você está vivendo hoje, você vai chegar aos 94 anos, lúcido, caminhando, agachando, subindo escada? Como você vai chegar? Eu tenho uma paciente, e ela um dia chegou no meu consultório, e quando abriu a porta do elevador, eu estava sem secretária, quando eu a vi, eu falei assim: Dona Ieda, a senhora veio sozinha? Sim, meu filho, vim sozinho. Ué, mas... Não, meu filho pegou o Uber para mim, eu vim, tal. Andando, tal. Aí comecei a conversar com ela: Dona Ieda, como que é o seu estilo de vida? E ela fala assim: não, eu me alimento... eu durmo com as galinhas, né? Dorme cedo, acorda cedo, faz um bom café da manhã. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, quando a gente falar sobre alimentação, sobre como deve ser seu relógio biológico, como deve ser seu ritmo circadiano, como você deve respeitar isso, tá? Então, a partir de hoje, a propósito, diga assim comigo: eu não vou ser mais igual crente. Eu não vou comer depois do culto. Eu só vou comer antes do culto. Amém? Amém? Ok. Aí a dona Ieda falou assim: não, eu como... Meu cafezinho da manhã é muito bom, doutor. Eu faço aquele ovinho, olha, como aquele queijinho, né? Doutor, na minha comida, só como as coisas que Deus criou. E começa a falar: eu faço as minhas coisinhas, eu faço jejum. Eu falei: a senhora faz jejum, dona Ieda? Eu faço jejum, a partir das 16 horas não como mais não. Todo dia, jejum intermitente. Tomo minha aguinha. Esqueci de falar a idade da dona Ieda, né? 94 anos. Lúcida. Como você quer chegar? Aí quando eu falo para vocês sobre essa questão de entender o cuidado do corpo como templo do Espírito Santo, basicamente nós estamos trabalhando no que nós chamamos de teologia do corpo. Eu sei que vocês já são muitos teólogos aqui, mas talvez sobre essa parte específica do corpo, quase nunca nós ouvimos falar. Ou se ouvimos muito pouca coisa, mas não temos um aprofundamento como a Bíblia fala, como Deus enxerga eu e você. E aí quando nós olhamos, comecei a estudar sobre o livro, sobre esse assunto, e fui levado pelo Senhor a escrever esse livro, rumo aos 120 anos, eu comecei a ver exatamente que o Senhor, quando Ele escreve a palavra, Ele nos coloca fundamentos de uma vida saudável. Ele coloca parâmetros para que nós possamos viver, para cumprir toda a vontade dEle. Então, assim, quando eu vejo você aqui, eu entendo que eu quero que você, eu sei que você quer no seu coração dizer assim: Deus, eu quero cumprir todo o propósito que o Senhor tem para mim. E para isso, não adianta você falar que eu vou cuidar só do meu espírito e da minha alma. Porque muitas das doenças ou muitas das situações que às vezes nós achamos que são emocionais, na verdade são fruto de alterações físicas que estão acontecendo. Alterações na sua fisiologia, ou seja, no jeito que está funcionando. Alterações nos seus hormônios. Só vou contar um exemplo para vocês. Eu atendi um casal de pastores jovens. Ele 24, ela 23, 22 anos.
E eles estavam em crise no casamento. Eles estavam em crise. E aí eu comecei a perguntar para eles o que estava acontecendo. Eu falei assim, doutor, nós não temos vida conjugal, está muito difícil. Tal. E aí eu tinha pedido os exames, eu pedi os exames daquele jovem, e quando eu olhei, eu falei assim, olha, provavelmente o seu problema não é demônio, é hormônio. A testosterona dele era de um homem de 80 anos. Então, assim, falei assim, olha, dá para resolver essa situação. Aí a gente fez toda a modulação hormonal e tal. Aquele casal voltou a ter vida conjugal. Entenderam? Muitas das situações que às vezes nós passamos, doutor, estou passando uma depressão, estou passando um quadro de ansiedade. Talvez, ok, tem vários fatores, não é? Vários gatilhos. Mas, às vezes, existe aquela base física, fisiológica. E nós, somente como bons cristãos, valorizamos somente a parte espiritual. Que você tem que valorizar. Mas ela tem que estar em equilíbrio com o seu físico. E aí, quando nós começamos a olhar o jeito como nós vivemos, nós começamos a perceber que a grande maioria de nós está vivendo um padrão totalmente afastado da Bíblia. E um dos parâmetros é 1 Pedro 5,7. Lance sobre Deus a vossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de vós. Naquele processo que eu estava falando para vocês, de que eu estava vivendo, de enfermidade, de doença, é claro que as pessoas que mais sofrem são as pessoas que mais próximas a você, a sua família. Porque você vai ficar mais irritado, porque se você está vivendo um processo em que você está desrespeitando as leis naturais, as leis fisiológicas, as leis que o Senhor estabelece para você cuidar do seu corpo, você começa a criar toda uma bagunça. Então, lembra que eu falei para vocês que eu estava no modo de sobrevivência. O que é isso, modo de sobrevivência? Quando Deus nos cria, Ele cria mecanismos que nós chamamos de estresse fisiológico. Ou seja, mecanismos que te propiciam, te possibilitam que, numa situação de perigo real, você tenha condições de lutar ou fugir. Então, o seu organismo ele vai se preparar para isso, ele aciona um sistema nervoso autônomo, ele tem esse nome porque controla as funções que não dependem da tua vontade. E aí, então, você vai se preparar para lutar ou fugir, e quando passa o perigo, o que acontece? Você vai relaxar. É assim que Deus te criou. Fase 1, perigo. Fase 2, a grande maioria de nós não entra mais na fase 2. Só fica na fase 1. Agora imagina esses hormônios fora do contexto. Você faz o que nós chamamos de estresse crônico. E quando você faz um processo de estresse crônico, aquilo que Deus criou para te proteger começa a se destruir. Você entendeu isso? E quanto mais tempo você vive esse processo, mais dano você vai ter. E aí que entra aquela questão que provavelmente você vai no médico e quando ele vai fazer a anamnese, o questionário, ele vai falar assim, quais são as doenças que tem na sua família? E talvez você vai enumerar algumas. Talvez ele pergunte para você, tem diabetes, tem hipertensão, tem infarto, tem câncer, tem Alzheimer? Por quê? Porque nós sabemos que existe o fator genético, mas existe o fator epigenético. Talvez você venha de um ambiente obesogênico. Ou seja, na sua família havia aquele terreno propício para a obesidade. Ou às vezes de um ambiente ansiogênico. Ou seja, gerador de ansiedade. E aí nós sabemos na medicina que as pessoas que vivem nesses ambientes têm maior tendência a desenvolver determinados tipos de doenças, porque existe um padrão. Aí, o que acontece? Quando você vive esse padrão de estresse crônico, ou seja, você começa a mudar o jeito do seu organismo funcionar, cada um de nós tem um órgão-alvo, um órgão que vai ser mais afetado, que vai ser mais atacado. Agora, pensa comigo. Se você está num processo de estresse crônico, você começa a mudar o jeito de você funcionar. Lembra que eu falei que você entra no modo de sobrevivência? Se você entra no modo de sobrevivência, você não responde às circunstâncias, você reage. Qual que é a diferença de um e de outro, doutor? Vou fazer a pergunta para você. Você acha que Jesus respondia às circunstâncias ou reagia às circunstâncias?
Ele respondia. Por quê? Porque ele não andava no modo de sobrevivência. E quando você está no modo de sobrevivência, você começa a mudar a bioquímica cerebral. Você começa a mudar neurotransmissores. Você começa a mudar vias neurais. Você começa a fazer com que haja uma alteração na dopamina, que é o neurotransmissor, o hormôniozinho da recompensa. Né? Vocês lembram aquele desenho, Corrida Maluca? Que tinha lá o Muttley. O que ele dizia lá? Medalha, medalha, medalha. Não é isso? Recompensa, recompensa, recompensa. Dopamina, dopamina, dopamina. Nós vivemos hoje na sociedade da dopamina. A gente quer recompensa rápida. E a gente precisa de recompensa, né? Porque hoje nós vivemos na sociedade do cansaço. Ou seja, as nossas expectativas são tão altas, tão elevadas, e colocam essa expectativa em nós, que você não consegue cumprir isso. Por isso, então, você entra numa frustração, precisa de dopamina. E qual que é a dopamina mais rápida? Vou fazer um barulhinho para vocês aqui. O que vem na sua mente? Refrigerante. Aí com o refrigerante você já pensa assim, nossa, aquele cheirinho de uma pizza calabresa. Você entendeu o que é dopamina? É a antecipação da recompensa. Não é a pizza em si, é a antecipação da recompensa. Você começa então a mudar, mas só que a dopamina está ligada com memória e concentração, você começa a esgotar isso. Você já percebeu que a gente está ficando cada vez mais esquecido? A gente está muito esquecido. Aí, quando você pensa na dopamina também, ela está ligada com a libido, desejo. Caiu dopamina, a libido cai. Aí você também muda um outro neurotransmissor chamado serotonina, que está ligado com humor, sono, apetite. Ou seja, você começa a ficar mais com a labilidade emocional, como nós chamamos, aquela mudança de humor mais presente, né? E as mulheres têm esse período ali que nós chamamos de TPM, né? Tensão pré-menstrual. É que baixa mais a serotonina, por isso que as mulheres têm essa mudança de humor tão brusca ali no período menstrual, porque baixou mais serotonina. E tem um outro neurotransmissor, GABA. O GABA coloca seu cérebro no estado de relaxamento. Você percebeu que às vezes você chega à noite e em vez de dormir você começa a ficar com o pensamento acelerado? Não consegue dormir? Provavelmente seu GABA está baixo. E aí durante o dia você começa a ter, puxa, eu nunca tive medo de nada, agora começa a ter algumas fobias. Você começa a ter alteração no GABA, começa a ficar mais ansioso. Claro que não é só um que dá uma coisa, são interrelacionados. E aí tem um que é a oxitocina. E a oxitocina, nossa, praticamente zerou na época da pandemia. Porque o que foi imposto para nós? Isolamento. Só que nós somos seres sociais. Nós precisamos de relacionamento. Tanto que a palavra relacionamento, dá uma reladinha na pessoa que está ao teu lado. Relar, você tem que relar. Aí o que aconteceu? Uma explosão de doenças psiquiátricas. Transtorno de ansiedade generalizada, crise de pânico, síndrome de pânico. Por quê? Porque nós nos afastamos. E a oxitocina é um neurotransmissor, um hormônio que está muito ligado com essa questão da neuroplasticidade. Ela ajuda a fazer um reset nas vias neurais. Ajuda a desligar esses neurônios de preocupação. Por quê? Porque num ajuntamento, num ambiente assim, onde existem palavras e são liberadas palavras de vida, o que acontece? Cura. É por isso que você não pode deixar de se congregar. É por isso que você tem que estar presente. É por isso que você tem que se relacionar. Então, olha o que vai acontecendo conosco. Nós vamos nos isolando. E quanto mais nós nos isolamos, mais o nosso organismo entra nesse processo, nesse círculo vicioso. Ou seja, nós vamos, então, automaticamente destruindo o nosso organismo. Com isso, você cria um terreno para várias doenças. Né? Hoje nós somos... Você sabe que o Brasil é o país mais ansioso do mundo? Nós somos o país mais ansioso do mundo. Os Estados Unidos são o mais depressivos. Nós somos o mais ansioso. Então, nós vivemos esse padrão de ansiedade. E aí, 1 Pedro 5,7. Lance sobre Deus a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Você tem lançado sobre Deus? Ou você lança e pega? Entenderam? Nós lemos algo na palavra, e a palavra nos fala, lance sobre Deus a vossa ansiedade. Só que quando você olha aquilo que você está vivendo,
Você fala assim, mas eu não estou vivendo isso, eu não consigo viver isso. Porque nós continuamos pensando da mesma forma como nós estávamos acostumados, paradigmas que não são paradigmas bíblicos, pensamentos que não são mais. Por isso que Romanos 12:2 nos diz, não vos conformeis a este mundo, mas transforme-se pela renovação da vossa mente, para que você seja capaz de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E quando a Bíblia fala sobre algo, ela não fala somente sobre um aspecto. Ele estava falando sobre a parte espiritual, a parte de eu mudar minhas emoções. Quando ela está falando sobre essa mudança de mente, ela está falando sobre algo físico. Por quê? Porque se você vive num processo de estresse, esse estresse crônico, você começa a ter um aumento de hormônios, entre eles o cortisol. Esse hormônio é fundamental para o seu organismo, é ele que faz você, te prepara para você viver seu dia. Mas, quando ele está fora do eixo, o que acontece? Ele começa a bloquear no seu cérebro uma substância, o GDNF ou BDNF, que faz a multiplicação, a regeneração de neurônios, ou seja, você começa a perder nervos, neurônios, ou seja, você começa a ficar burro. Basicamente é isso. Você perde a capacidade de raciocínio. E aí, olha o que acontece. Quando você começa a moldar a sua mentalidade, ou a forma de pensar, de acordo com aquilo que Jesus pensava, o que vai acontecendo? Você baixa cortisol. Baixando cortisol, você multiplica neurônios. Viu como a Bíblia é um livro que aborda tudo? E aí, quando nós olhamos para esse aspecto, por isso que eu queria dizer para vocês, que quando você está nesse processo de estresse crônico, é claro, eu falei agora há pouquinho, que você vai buscar alimentos que dão energia pronta. Você não vai buscar os alimentos mais saudáveis. Você vai te dar energia pronta, por causa da dopamina que está alterada. O seu organismo vai buscar esses alimentos que ele acha que está em perigo. Né? E aí, meu irmão, o que acontece? Qual que é a hora que o estresse mais pega a gente? De manhã ou de noite? De noite. E aí de noite você quer fazer o quê? Eu preciso de uma recompensa. E sabe o que eu fazia? Minha esposa está aqui. Eu chegava em casa e eu, sempre depois do plantão, eu falava assim, nossa, eu preciso de uma Coca-Cola. Aí tinha, eu lembro que na época de Natal, tinha uma Coca-Cola dourada, assim, com um lacinho vermelho e tal. Tinha sido um plantão bem estressante, assim, gente, tinha, assim, muito estressante, mas ao mesmo tempo muito recompensador, porque eu havia ajudado muitas pessoas e tal, então havia aquele sentimento bom. Mas eu cheguei em casa e falei assim, ela já abriu a Coca-Cola, colocou aquele copo de gelo, né? Aquele fez assim, né? O gelo começou e tal. E eu comecei a tomar. Na hora que eu comecei a tomar, eu falei assim, nossa, agora eu vou descarregar a minha ansiedade. Nessa hora o Espírito Santo falou comigo. Certeza. Ele falou assim, o que está escrito em 1 Pedro 5,7? Aí eu falei, né? Como um bom terceira geração de batistas, tal, né? Tal, tinha lido a Bíblia, tal. Lance sobre Deus a vossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de vós, tal. E aí, normalmente ele falou comigo, o que você acabou de fazer? Em quem você lançou a ansiedade? Aí aquilo começou a queimar, né? E aí eu falei assim, eu lancei sobre a Coca-Cola a minha ansiedade, pois ela tem cuidado de mim. Entendeu? Nunca mais tomei Coca-Cola. O problema em si não é o alimento. Claro, quando eu falo alimento, estou falando dos alimentos criados por Deus, tá? Porque esse restante aí é produtos alimentícios, tá? Não é alimento criado por Deus. Não é tanto o alimento em si o problema é a sua relação com ele. Talvez o alimento seja sendo seu ídolo. E aí é um problema. Porque ídolo é uma coisa boa, mas está no lugar errado. Está no lugar de Jesus. E aí isso faz com que nós, imagina, eu, cristão, né, vivendo todo aquele padrão, eu comecei a ver que eu estava vivendo algo totalmente errado. Eu vivia cuidado de espírito e de alma. E aí eu e minha esposa, nós começamos a orar, a pedir ao Senhor, Senhor, o que é essa vida abundante? O que é isso que o Senhor está falando para a gente? E aí o Senhor começou a nos confrontar. E uma das primeiras coisas que eu tive que fazer é pedir perdão ao Senhor pelo que estava fazendo com o templo do Espírito Santo. E daí surgiu o Metanoia Saúde, que é exatamente essa questão de você procurar linkar a Bíblia com a ciência e fazer com que o povo cristão possa realmente cuidar do templo do Espírito Santo como o Senhor quer. Aí o Senhor nos leva para BH, e lá em BH eu tive o privilégio de
eu e minha esposa, minha família, servimos ali na Estância Paraíso, da Igreja Batista Lagoinha. E eu pude atender vários homens e mulheres de Deus. E aí, um ano antes de conhecer o Luciano, eu vou preparar o terreno já, porque ele vai falar sobre isso. Eu atendi um pastor, e esse pastor era alguém que tinha 36 anos na época, um ministério crescente, só que ele foi para lá porque ele estava vivendo um momento de crise. E ele chegou para mim, eu fui consultá-lo, e eu fiz um exame nele, e eu pude dizer para ele assim: pastor, talvez o senhor tenha vindo para cá por causa que o senhor está passando por problemas espirituais ou problemas emocionais, mas na verdade o Senhor o trouxe para cá para cuidar do seu corpo. Porque do jeito que o senhor está indo, pastor, o seu gatilho de infarto está armado, está ligado. A gente pensa sempre em obesidade, tabagismo, sedentarismo como os gatilhos de infarto. O principal gatilho de infarto, meu irmão, minha irmã, estresse crônico. Porque o seu coração para de ter a capacidade de se adaptar. Ele está sempre achando que está em perigo, 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 perigo. Perde essa capacidade. O gatilho, ó. E eu falei para ele assim: pastor, o senhor tem que se cuidar. Passei toda uma relação de exames para ele, fiz toda a suplementação, orientei ele: pastor, você tem que procurar um profissional de educação física para fazer atividade física. O senhor tem que procurar, eu vou passar aqui uma alimentação, mas procura uma nutricionista. Procura isso para o senhor poder receber a cura, ou se continuar no seu ministério. Infelizmente, aquele pastor não fez nada do que eu falei. 6 meses depois, eu recebi a notícia que ele tinha tido um infarto fulminante, com 36 anos. A pergunta é: você acha que essa foi a vontade do Senhor para a vida dele? Se estão liberados 120 anos, provavelmente ele abreviou muito a sua vida. E aí foi nesse contexto que, pouco tempo depois, eu conheci o Luciano, eu consultei o Luciano, e como o Luciano falou, ele estava naquele intervalo do Health Span, que é o intervalo de saúde. Né? Então, dos 20 aos 40 anos, o seu organismo tem a capacidade de se adaptar. É como um elástico que estica e desestica. Só que o problema é que cada vez mais nós estamos abreviando essa idade. Então, às vezes nós chegamos já aos 40 anos com doenças de pessoas de 80 anos. É por isso que eu perguntei para você: você está vivendo ou você está sobrevivendo? Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre essa questão, quais são os pontos que como eu posso trabalhar, o que é essa questão, quais são os fundamentos dessa vida saudável que nós podemos estar trabalhando. Luciano? A propósito, quando você pensar em como eu devo me alimentar, já começa pensando assim: como Jesus faria? Sempre começa por aí, ok? Eu já preparei o terreno, ficou mais calminho. Ele sabe que vai apanhar e ele se defende antes. Eu brinco que na primeira consulta nossa ele estava estreando uma ferradura nova. Ele chegou junto. Mas antes de chegar lá, a gente falou primeiro da mentalidade de espiritualização exagerada, né? E o doutor Aldo veio complementar isso. Nós precisamos pensar no ser integral e levar em consideração um conjunto de leis que Deus estabeleceu e que elas têm que ser igualmente respeitadas. Mas eu queria falar daquilo que me ajudou a mudar, e acredito que isso pode ser importante para vocês, antes de nós entrarmos no que ele anunciou, que é o aspecto prático das áreas de cuidado. Eu mencionei que em 2011, deixa eu fazer um comentário, acabei esquecendo, enquanto comentava dos livros aqui com vocês, nós temos uma plateia online que não receberam os livros para ler, e é por isso que está aparecendo o tempo todo para vocês um QR Code. Nós fizemos um combo aí dos 3 livros da inscrição do casal por um preço extraordinário, que na primeira semana está frete grátis. Então vocês estão nos acompanhando e ainda não tem a literatura, né? O que nós falamos no início para o pessoal que está no presencial vale também para vocês. Queremos que vocês possam aprofundar o assunto e essa é a forma de vocês terem acesso. Bom, eu falei anteriormente que 2011, 12 e 13 Deus me confrontou muito, mas 13 foi o que eu brinco ser o ano da conspiração divina. E de todas as conversas desconfortáveis que eu tive com muita gente, eu iria conhecer o Dr. Aldo só em 2014,
Em 2013 teve 3 confrontos que para mim foram assim, os mais marcantes, no sentido de impacto, né? Algumas conversas tiveram o seu lugar de importância, mas se eu tiver que definir o top 3, eu vou resumir aqui agora. As 2 primeiras conversas, usando a alegoria do boxe, foi o knockdown, né? Me jogaram na lona, mas eu não desmaiei. Caí, mas não apaguei. A terceira conversa seria nocaute. Essa ia me botar na lona, desmaiadinho. A primeira foi um amigo querido meu de muitos anos, que já ministrou várias vezes aqui na casa, o pastor Ricardo Vasconcelos. Ele um dia me aborda e disse: Subirá, pelo amor de Deus, você tem que se cuidar, cara. Nós não podemos te perder cedo. Ele era um amigo que tinha liberdade para entrar e falar o que quisesse. Mas eu lembro que eu já usei o recurso do facas Tramontina, corte rápido. Eu tinha vários mecanismos de defesa. Eu tinha um controle remoto interior, que eu botava a pessoa no mudo, ficava só a boca mexendo, eu não ouvia mais nada, né? Às vezes eu ativava o modo criança interior, modo 3ª série. O outro está falando, só criança interior está com os dedos no ouvido. Lá, não estou ouvindo nada. Mas esse dia eu apelei para o corte rápido. Então, do jeito que ele começou, não podemos te perder, eu já sabia para onde ia a conversa. Ele queria me assustar com a possibilidade de eu morrer mais cedo. Ninguém conseguia isso. Um médico tentou. Ele um dia falou para mim assim, quando eu estava no auge da obesidade, lá dos 153 quilos, ele falou: você conhece alguém que tem o seu peso e tenha pelo menos 70 anos de idade? Pensei, falei, não estou me lembrando. Ele falou: pensa bem. Eu espero. E eu comecei a pensar todos os níveis de relacionamento. Ele falou: não precisa ser próximo. Pode ser um conhecido de um vizinho seu, um amigo de um familiar, alguém que foi na igreja, mas não é membro. E eu, depois de pensar e cansar, falei: doutor, não lembro de ninguém. Ele falou: você não lembra porque não tem. Eu falei: emagrece até os 70? Ele falou: não, morre antes. O problema é que eu, na espiritualização exagerada, a vida inteira dizendo o crente não morre, é promovido, transferido. Gente, ninguém me assustava. E aí, quando ele começou, eu mandei 2 frases de Paulo em Filipenses 1. A hora que ele começou a conversa, eu olhei para ele e falei: para mim o morrer é lucro. Partir estar com Cristo é incomparavelmente melhor. E o que eu não esperava era o facas Tramontina de volta, o corte rápido que ele deu no mesmo instante. Ele falou: e se der a sorte de morrer? Eu falei: como é que é? Ele falou: porque quem não se cuida com você vai ver a estatística. Você acha que vai acontecer o quê? A ilustração que ele usou foi do painel elétrico lá de casa. Ele falou: você acha que só desliga o disjuntor de uma hora para outra? A cabeça cai, o espírito partiu, está com Jesus na primeira. Ele falou: normalmente não é assim. Gente como você que não se cuida vai sofrer numa cama antes de morrer. Vai dar trabalho para a família. E, gente, pela primeira vez alguém me assustou. Porque eu pensava: tudo bem abrir mão do melhor dessa vida se eu tenho algo melhor do que ela, que é estar com Cristo. Mas, de repente, eu descobri que você pode não ter o melhor daqui e nem o de lá, e ficar um limbo aqui no meio. E não é uma coisa nem outra. Pela primeira vez, aquilo me chocou. Ainda estava tentando processar, ele mandou a segunda. E ele não foi nada gentil. Eu falei: além de que, de uma covardia sem tamanho, essa sua declaração, ainda me remedou, abençoado. Partir estar com Cristo, incomparavelmente melhor. Ele falou: melhor para quem? Ele falou: só para tu, seu egoísta. E Kelly, sua esposa? E seus filhos que você não terminou de criar? E o propósito de Deus que você não cumpriu? Ele falou desse jeito na minha cara. Ele falou: então que se lasque o resto, porque para você é melhor. Ele falou: se isso não é encarnação, além da covardia, do egoísmo, é o quê? Eu emudeci, eu não tinha o que responder, porque eu, honestamente, nunca tinha pensado por esse ângulo. E aí ele olha para mim, acho que a terceira foi a pior de todas. E diz: e para um ensinador de Bíblia como você, parece que você não entendeu, foi nada de Filipenses 1. Eu não sei o que me ofendeu mais, me chamar de covarde, de egoísta, ou dizer que eu não tinha entendido Filipenses 1. Eu abri Filipenses 1 na hora para esfregar na cara dele. E na hora que eu abri, eu descobri que eu nunca tinha entendido mesmo. E eu quero que você veja isso comigo. Vamos lá para Filipenses capítulo 1, verso 20. Eu vou ler do 20 ao 25. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre e também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Eu vou pedir que você repita essa frase final comigo. Volta o verso 20, por favor, na tela. Ele diz: Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Podemos repetir isso? Diga comigo. Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Daqui a pouco vou trabalhar o conceito de engrandecer a Cristo no corpo. Mas antes de chegar lá, ele diz: seja pela forma como vivemos ou pela maneira como morreremos, que ele seja engrandecido no nosso corpo. Eu descobri que eu não estava engrandecendo ele nem no jeito de viver
e nem na forma como, se eu continuasse aquele estilo de vida, eu iria acabar morrendo. Aí eu vou para o verso 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu só olhava o morrer lucro, mas ele primeiro diz: viver é Cristo. É para Ele, é por Ele, é seguindo o modelo dele. E quando você coloca todas essas coisas, o morrer é lucro não vira um escape que justifica uma negligência sua. Verso 22. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei fazer ainda algum trabalho frutífero. Assim não sei o que devo escolher. Agora ele fala, bateu a dúvida. Por quê? Partir estar com Cristo é muito bom, morrer é lucro. Mas se eu fico mais tempo, vivo mais, eu posso produzir mais fruto do meu ministério entre vocês. Agora já não sei o que escolher. Olha o que diz o 23. Estou cercado pelos dois lados. Outra tradução diz dividido. Tendo o desejo de um lado, partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Agora 24. Mas por causa de vocês, pelo outro lado, é mais necessário que eu continue a viver. Convencido disso, verso 25, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês para que progridam e tenham alegria na fé. O que Paulo está dizendo? Estou dividido. Partir e estar com Cristo, incomparavelmente melhor. Melhor para quem? Só para mim. Se eu ficar, é melhor para vocês. E se eu buscar o que é melhor só para mim, isso é a encarnação do egoísmo. Paulo diz que quer saber, eu escolho ficar. Ele está falando sobre escolher, gente. São decisões que nós tomamos. E diz, eu não sei o que escolher. Ele não está dizendo que Deus vai decidir isso de forma arbitrária. Alguns de nós estamos escolhendo partir mais cedo, em vez de permanecer mais tempo frutificando. Por um estilo de vida que nós adotamos. E de repente a ficha caiu. E eu tomei uma decisão naquela conversa. Eu vou viver para cumprir o propósito. Na época eu não tinha entendido que era engrandecê-lo no corpo com clareza. Mas a decisão de viver para cumprir o propósito, ela entra no meu coração naquela conversa. Posteriormente eu teria, foi o primeiro knockdown, uma segunda conversa. O segundo não era amigo, a gente estava sendo apresentado. Supostamente, quando estão te apresentando, você se esforça para ser simpático. Esse não fez questão nenhuma. A gente mal trocou as primeiras frases, ele já olha para mim e diz, Subirá, já ouviu falar de um avivalista escocês chamado Robert Murray McCheyne? Falei, já, o cara chacoalhou a Escócia como poucos, ele já me corta. E diz, conhece as frases e citações dele? Aí eu resolvi entrar na conversa, falei, algumas, citei uma delas no meu último livro, era o último da época. Ele falou, mas você conhece a mais importante, a mais célebre? Eu pensava, o cara não deixa nem eu falar. Eu falei, não sei dizer necessariamente qual a mais célebre. A hora que eu comecei, não sei dizer, ele, se não sabe, não conhece. Eu falei, o miserável está por crime. Ele olha para mim e diz, a frase mais célebre é a que ele proferiu no leito de morte. Detalhe, um dos caras que mais chacoalhou a Escócia, morreu aos 29 anos, não chegou aos 30. E no leito de morte ele diz, Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo, já não posso levar a mensagem. Ele olhava para o corpo dizendo, esse instrumento que Deus deu para eu cumprir o propósito, eu sacrifiquei o meio de locomoção da mensagem. A mensagem já não poderá ser levada. Associado ao que eu tinha entendido, a decisão que eu tinha tomado foi o segundo baque. Mas ainda foi um segundo knockdown. O nocaute estava por vir. Nas minhas andanças pelo Brasil e alguns países da Europa, muita gente me perguntava ao longo dos anos. Você já ouviu falar de um pastor chamado Paulo Canuto? De tanto me perguntaram, eu comecei a ficar curioso. Quem é esse cara? Quero conhecê-lo. Descubro que em novembro de 2013, a gente ia falar numa mesma conferência, em São Paulo, na capital. Eu faria abertura na quinta-noite e encerramento no sábado. O problema é que sexta de manhã eu já viajava para outro estado, para outra conferência, eu não iria nem ouvi-lo. Então eu estava torcendo para ele estar na abertura, porque eu queria conhecê-lo. Felizmente ele estava. Então quando terminou o evento, né, os organizadores fizeram uma janta na igreja mesmo para os pastores. Hoje, né, não como depois de culto, na época comia na hora errada e comia muito. E eles fizeram uma refeição, uma janta ali na igreja mesmo, comparado ao que eu recebi, até que era relativamente mais saudável. Mas eu lembro que eu passei pelo Canuto na hora da refeição, era um grupo menor, e ele estava com um pratinho daqueles que a gente chama de simbólico. Sabe quando o cara mal suja o prato, diz, dá um pouco a comida? E aquilo me chamou a atenção. E eu olhei para o prato dele, na hora que eu estava passando, comentei, falei, está se cuidando. Mas lógico que eu não queria falar daquilo, gente. Eu estava quase 130 quilos, meu prato era uma montanha. Era aquele tipo de comentário que você pensa alto e só imagina um vai sorrir para o outro e mudar de assunto. Mas na hora que eu apontei o prato e falei, está se cuidando, ele respondeu com uma pergunta. Quantos anos você tem? E quando ele perguntou a idade, eu pensei, deu ruim. Quando alguém com mais de 60 anos perguntar a sua idade, ele vai dar sermão em você, pode ter certeza disso. É a fase sem filtro da vida.
E eu já respondi desanimado. Eu estava com 40, na iminência de fazer 41, eu já falei 41. Já desanimado. Acho que ele viu o jeito que eu respondi, ele se justificou. Falou, olha, estou perguntando sua idade. Porque quando eu tinha 44 anos, ele falou, achei que estava perto dos 40. Foi quando eu tinha 44 anos de idade, eu morri. Eu lembro até hoje do choque quando eu vi isso. Falei, você o quê? Ele falou, eu morri. Falei, como morreu? Ela está na minha frente. Ele falou, eu tenho um laudo médico da minha morte. Ele apresentou Eva, a esposa estava do lado, falou, ela é minha testemunha, ela estava comigo. Ele falou, meu corpo entrou em colapso aos 44 anos. Os médicos me reanimaram 5 vezes. Falou, nas primeiras 4 eu voltei, na 5ª eu não voltei mais. Eu comecei a fazer um monte de perguntas, porque não é todo dia que você conversa com alguém que já morreu. Conversei com vários, eu sempre faço perguntas. Eles têm que me parar. Senão eu vou dando, né, uma sequência ali, uma atrás da outra. Mas para encurtar a história, eu perguntei para ele na hora assim, como é que você sabe que na 5ª não voltou? Ele falou, porque eu me vi em espírito saindo do meu corpo. O corpo está deitado na maca, e agora em espírito eu estou em pé do lado de fora. Tudo o que aconteceu a partir daquele momento na sala, eu assisti do lado de fora do corpo. Ele falou, e eu sei que eu vi o que aconteceu, porque a minha versão bate nos mínimos detalhes com a do médico da esposa. Ele falou, eu vi o horário do relógio, né, a hora que ele estava assinando o laudo da minha morte, está lá exatamente isso. Eu vi toda a conversa deles, eu vi quanto tempo ele tentou me reanimar. Foi em torno de 1 hora, perto de 1 hora a 5ª vez. Ele falou, nunca soube que alguém tentava tanto tempo. Aliás, eu vi a explicação que ele deu para minha esposa quando disse que não dava mais, ela insistindo para ele continuar. Ele falou, nós já fomos além do padrão. Né? Ele falou, eu assisti tudo, todo lá de fora. Ele falou assim, então Jesus apareceu atrás de mim. Ele falou, e eu sabia que era ele antes dele falar qualquer coisa, porque é uma glória inconfundível. Ele falou, eu não senti a permissão de virar encarar, mas eu sabia que era ele atrás de mim. Como ele já deu a dica antes dele falar, eu falei, o que ele falou? Ele falou, ele chegou perto do meu ouvido e sussurrou a seguinte frase, você é um suicida. E eu estremeci. Só no ano passado eu contei essa história mais de 100 vezes. Não há única vez que eu falo disso que não me emocione. Porque Deus não me pegou só na razão. Ele me fisgou lá dentro do coração de uma maneira que não dá para explicar. E a minha oração é que Ele faça isso com vocês. Vocês estão nos acompanhando por vídeo. Aquilo mexeu comigo de uma maneira que eu não consigo explicar. Eu lembro que eu estremeci, eu entendi para onde é a conversa. Quando falou, você é um suicida. E ele falou, Jesus disse assim para ele, eu tinha um plano extraordinário para a sua vida. Mas você conseguiu abortar porque nunca cuidou do seu corpo. Quando ele falou a frase, nunca cuidou do seu corpo, eu já interrompi ele e falei, você era gordo? Tipo, vamos falar rasgado comigo? Ele falou, não. Ele falou, estava errado em tudo o resto, menos no peso. Ele falou, para me subir eu não dormia. Eu dormia 2, 3 horas por noite, para fazer vigília. Para buscar Deus. Toda noite encontros maravilhosos com Jesus, mas não dormia. Não o suficiente. Ele falou, eu não me alimentava direito, eu não me exercitava, eu viajava para pregar sem me dar descanso. E meu corpo não aguentou. Eu lembro que eu larguei a interjeição de espanto que eu aprendi com os amigos carioca. Caraca. Sabe que o carioca mesmo, é só ele sabe falar isso. Tem um agudinho que ninguém consegue. Caraca, maluco. Tem carioca aí, da Baixada? Eles vão concordar. Para que eu larguei o caraca, ele fez assim com a mão calma, que fica pior. Eu pensei, como é que pode ficar pior? Jesus chamou o cara de suicídio, disse que abortou o plano dele. Ele falou, Subirá, Jesus me deu uma visão do que seria o velório do dia seguinte. O velório que nunca aconteceu, que não foi enterrado. Mas ele falou, eu assisti. Ele falou, e foi tão real a visão que ele me deu, que eu tenho na minha memória como qualquer fato real da minha vida. O velório que não aconteceu, eu tenho na minha memória. Ele falou, e a pior coisa de você assistir é o seu próprio velório. Eu vi o meu. Foi meu corpo arrumado, decorado no caixão com flores, amigos, familiares chorando, as coroas de flores do lado de fora. Ele falou, aquele cenário que você, como pastor, conhece bem. Ele falou, mas alguém chegava e estendia a mão na direção do meu corpo no caixão e fazia o comentário com alguém próximo. Mas o Paulo era tão novo. Por que será que Deus o recolheu tão cedo? E quando a pessoa fazia o comentário, enquanto ele ainda tinha visão, Jesus continuava falando no ouvido dele. E dizia, além de abortar o meu propósito para a sua vida, você faz com que eu seja julgado. Jesus disse, eu não te recolhi coisa nenhuma. Foi você que se matou. Mas agora as pessoas ainda me julgam pela sua negligência. E aí o chão sumiu de vez debaixo do pé. Eu levantei daquela mesa e falei para Deus, nunca mais o Senhor vai chamar minha atenção de novo sobre isso.
Falei, nunca mais. Eu não sei porque eu resisti tanto tempo a ouvir tanta gente. Eu falei, mas é a última vez que o senhor me corrige. Eu não vou abortar o seu plano e eu não vou fazer o senhor ser julgado pela minha negligência. Então, se o processo começa com a conversa da italiana e Deus me chacoalhando, eu posso te dizer que a virada, ela acontece em novembro de 2013. Mas eu falei para Deus, mas nós dois sabemos que eu não vou mudar da noite para o dia. Eu lembrava de Romanos 12 na hora, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu falei, não quer dizer que eu não vou mudar nada de hoje para amanhã. Mas eu falei para Deus, mudança significativa eu preciso de tempo. E eu falei para Deus, eu tenho que estudar o que a Bíblia diz. Eu nunca pensei nessas coisas antes como deveria. No ano seguinte, conhecendo o Aldo, ele me faria, além de estudar a Bíblia, todo o material médico e científico relacionado a essas áreas. Né? Na primeira consulta, já saí com uma bibliografia enorme. Mas eu comecei um processo que realmente em poucos meses me levou a uma mudança radical. Então, quando eu olho hoje para trás, não é apenas ter perdido quase 60 quilos. Gente, a primeira consulta que o Aldo fez comigo, a medicina hoje faz distinção em idade cronológica, sua data de nascimento, e biológica ou metabólica, é como você está por dentro. Eu, aos 41 anos de idade, minha idade biológica era de mais de 70. Aliás, o Aldrin sempre comenta, vou falar antes de você hoje, ele sempre comenta, Caleb, aos 85 anos de idade, está diante de Josué, dizendo, minha força para guerrear é a mesma de 45 anos atrás. Ele estava com idade cronológica de 85, mas está dizendo a idade biológica, filho, está lá nos 40. Agora, o doutor Aldo comenta que hoje em dia nós estamos invertendo. A gente chega aos 40 com idade biológica de 85. Nós estamos jogando o jogo ao contrário. E eu não estou exagerando, porque aos 41 eu estava com mais de 70. Hoje, aos 52, a idade biológica retrocedeu para perto de 35. Qualquer um pode mudar o jogo. Eu posso, daqui a pouco vou falar de várias áreas onde eu tenho um histórico, um mapeamento de todos os exames de saúde ao longo do tempo. Então, o aspecto peso foi um dos primeiros que iria desencadear uma série de mudanças, onde eu teria que mudar várias outras coisas. Mas a decisão tomada, que é a que eu espero que você tome também. Viva para cumprir o propósito. Você pode declarar isso comigo? Diga, viver para cumprir o propósito. Só que isso me trouxe entendimento. A decisão de Paulo é, o céu pode esperar. Eu escrevi um capítulo inteiro com esse título, o céu pode esperar. Paulo está dizendo, eu não preciso ir depressa. Gente, o céu é maravilhoso, nenhum de nós vai negar isso. É a razão pela qual pregamos o Evangelho. A Bíblia fala de um lugar onde não haverá mais morte, não haverá dor, não haverá maldição. Deus enxugará dos olhos toda lágrima, né? Além de não ter mais os perrengues, o sofrimento da vida. Paulo diz, as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser manifestada. Nenhum de nós vai negar quão glorioso é o céu. Mas está lá para sempre te esperando. Você tem literalmente todo o tempo do mundo para usufruir o céu. Mas nós só temos uma pequena janela de tempo na nossa existência, que é a passagem aqui na Terra, para cumprir o propósito de Deus. E quando você olha para a doutrina bíblica do galardão das recompensas, as nossas recompensas por toda a eternidade dependem do quão útil nós somos durante esse tempo. Então, qual é a lógica de, em nome daquilo que está lá para sempre, sabotar essa nossa passagem aqui? E o pior, para justificar a nossa negligência, nós ainda inventamos uma doutrina de que Deus é que chama e recolhe todo mundo. Isso é uma crença que a maioria de nós já tinha antes de converter. Depois que a gente converte, não porque houve um ensino bíblico claro, mas porque a gente já tinha resolvido acreditar nisso, a gente vai pegando um versículo ou outro e forçando, né, ele a sustentar a nossa crença. Então deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu não sei dizer quantas vezes eu fiquei lendo a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, várias e várias, só olhando esse assunto, versículo por versículo. E eu não conseguia achar absolutamente nada que justifique essa ideia de que todo mundo tem hora marcada para morrer. Porque a frase que eu mais ouvi em velório, gente, 31 anos como pastor, pensa alguém que frequentou velório. A frase que eu mais ouvi em velório, depois de meus pêsames, certamente, de meus sentimentos, foi, da boca de crente e não crente, pois é, quando chega a hora de alguém, não há nada que possa ser feito. Então todo mundo está de hora marcada, então quer você se cuide, quer não, quando chegar a hora você vai. Se você se cuidou, você tem a sensação que perdeu o tempo, ou a dedicação, não cuidou, tem uma sensação de, pelo menos não fui antes da hora. Isso não é verdadeiro. Eclesiastes 7, verso 17, nos faz a seguinte pergunta.
E é um texto que eu e você precisamos levar em conta. Não seja demasiadamente perverso, nem seja tolo. Depois de repreender o comportamento tolo, a pergunta, por que você morreria antes da sua hora? Se tem hora marcada, não dá para morrer antes. E se dá para morrer antes, não tem hora marcada. Paulo escreve aos Efésios, citando um dos 10 mandamentos, diz, se honrar pai e mãe, vai aumentar os dias. Ué, se dá para aumentar, não tem hora marcada. E se tem hora marcada, não dá para aumentar. Eu não vou entrar em detalhes na doutrina. Como eu falei, tem um capítulo bíblico inteiro só para fundamentar isso. Mas nós resolvemos acreditar que quando alguém morre é só porque Deus quis. Aí o cara atravessa a avenida distraído, olhando o celular, pum, atropelado, morre. A gente diz, Deus recolheu. Imagina Deus lá do céu dizendo, o que é que eu tenho a ver com isso? Era ele distraído olhando no celular. Deuteronômio 22:8, que eu citei no início. Deus disse, você fez uma casa com parapeito, com terraço? Põe um parapeito, um muro de proteção. Deus diz, porque se você não colocar e alguém cair, Deus diz, o culpado do sangue é você. O que é que Deus está dizendo? Não joga para cima de mim, nas minhas costas. Não diga que fui eu que recolhi. Porque a pessoa vai cair por negligência de vocês. Então alguém vai lá e se mata. Não, chegou a hora, era a maneira como tudo tinha que acontecer. A pessoa não tem responsabilidade nenhuma por ter colocado fim à sua vida. Então a gente está deturpando o que a Escritura diz, em nome de uma suposta soberania de Deus, para que a gente fique confortável em viver negligência. O que você precisamos entender é que o homem, tudo aquilo que o homem semear, vai colher, inclusive em relação à saúde e à duração dos seus dias. Então a pergunta não é só se nós vamos viver mais tempo. É como é que nós vamos chegar lá. Porque o Dr. Aldo sempre diz, não é apenas uma questão de ter mais anos de vida só, mas de ter mais vida em nossos anos. Então envelhecer bem. Eu não sei você, mas eu quero ser o velhinho da cabeça boa. E descobrir que ser velhinho da cabeça boa sem perna boa também não ajuda. Então eu estou trabalhando em tudo isso. O livro de Eclesiastes diz, lembra-te do teu Criador, antes que venham os maus dias. Está falando da reta final da velhice antes da morte. E é lógico que existem perdas. E não tem como você impedir que o envelhecimento aconteça, que a morte chegue. Mas o texto vai falar de algumas coisas. Você pode cuidar da parte espiritual, lembrar do Criador. O texto vai falar, inclusive, que vai ter prestação de contas. E ele está nos chamando a cuidar da vida espiritual. O texto também diz, afaste do seu coração a mágoa, saúde emocional. Ô, coisa horrível é velhinho amargo, gente. É só quem convive que sabe. Agora, o texto também diz, remova do seu corpo a dor. Gente, eles nem tinham analgésico na época. Eu ficava lendo esse texto e eu não entendia. Eu só entendo isso hoje. Porque aos 30 anos de idade me doía tudo já. Excesso de peso. Doía a costa, doía a coluna, doía joelho, doía tudo. Hoje, aos 52 anos, eu não tenho mais dor. Então você pode ter um estilo de vida onde você remove dores desnecessárias. E é sobre isso que nós queremos falar. Mas precisa ter um foco. Qual é? É uma disposição que você temos de honrar a Deus. Então, só te chamar o Dr. Aldrin de volta e a gente entrar nas áreas práticas, me permita só arrematar. Eu quero que você abra comigo, por favor, sua Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. O apóstolo Paulo faz uma pergunta aos coríntios que eu classifico como retórica. A pergunta é, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque eu classifico de retórica? Retórica e sarcástica. Porque Paulo sabia que eles sabiam que o corpo é templo do Espírito Santo. Não precisa perguntar. Pastor Luciano, como é que o senhor sabe que Paulo sabia que eles sabiam que o corpo era templo do Espírito Santo? Porque ele já falou isso antes. 1 Coríntios 3,16, ele diz que o corpo é o santuário do Espírito Santo. Do 17, de 1 Coríntios 3, ele diz, e se alguém destruir o corpo, Deus o destruirá. Paulo está dizendo, você não tem direito de esculhambar o corpo e você vai responder a Deus por isso. Então agora ele faz a pergunta, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, está em vocês? Só que agora ele acrescenta algo que não falou antes. E que vocês não pertencem a vocês mesmos? As traduções mais clássicas de Almeida dizem que não sois de vós mesmos. Em outras palavras, Deus está dizendo, você nasceu dono. Quando era garoto, queria enfrentar pai e mãe, dar uma de galinho, normalmente eles diziam para a gente, ei, quem você pensa, você não manda nem do seu nariz, você não é dono nem do seu nariz. Eu queria tanto falar isso quando eu crescesse, na minha época já ninguém falava possível. Mas hoje eu mato minha vontade falando para vocês. Eu vim dizer que você não é dono nem do seu nariz. Você não se pertence. Por quê? Verso seguinte, o 20. Começa com uma conjunção explicativa. O Fábio me deu uma aula outro dia sobre conjunção explicativa. Eu falei, vou usar isso para parecer que eu estudei.
A palavra porque é um elo de ligação, gente. O raciocínio está sendo construído e a conclusão a que se chega. Então, esses assuntos estão conectados. Porque vocês foram comprados por preço. Por que eu e você não somos de nós mesmos? Porque alguém nos comprou. A essência da obra de Cristo não é só perdão de pecados. É um ato de redenção. Efésios 1,7 diz, nele temos a redenção pelo seu sangue. Quando você olha o que era redenção na lei de Moisés, para entender a ilustração, a alegoria feita, redenção era uma transação comercial, era o resgate de uma propriedade. E o que a Bíblia enfatiza é que nós somos comprados. Apocalipse 5,9. E cantava um cântico novo, dizendo, digno é o Cordeiro de abrir o livro com seus selos, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus homens de toda raça, tribo, língua, povo e nação. Se você entende o que é redenção, você entende que a redenção é um ato de compra, ela faz de Deus o dono e faz de nós a propriedade. Se você entende o que é redenção, você tem que entender a resposta a ela, mordomia. Na teologia chamamos de mordomia cristã, que é gerência. Então, se Deus é o dono de tudo, toda a minha vida, inclusive do meu corpo, toda vez que Jesus estava sob mordomia, ele falava de algo que foi confiado a alguém que não é o dono e que depois vai ter que prestar conta para o dono. O pouco que a gente fala de mordomia cristã é para falar de contribuição financeira. Mas isso vale para tudo, gente. Salmo 127 diz que os filhos são herança do Senhor. A palavra traduzida herança é propriedade. Ou seja, os filhos que ele me confiou não são meus, são dele. Ele me deu o privilégio de criá-los para que eles o honrem e glorifiquem. Um dia eu vou prestar conta como pai. Isso vale para cada área e vale para a saúde. De maneira que ele diz, agora, pois, glorifique a Deus no corpo de vocês. Como é que se glorifica a Deus no corpo, gente? Está falando da dança, louvor, adoração. Não, é mais do que isso, que todo texto tem um contexto. Eu comecei no 19, li depois o 20. Mas eu quero que agora a gente volte no verso 18 para entender o contexto. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Então o apóstolo Paulo, na sequência, vocês não sabem que o corpo é o santuário do Espírito, não é de vocês. Vocês foram comprados e tem que glorificar a Deus. O que é glorificar a Deus com o corpo? É usá-lo para as finalidades que o Criador e Redentor estabeleceu. Paulo deixa claro em versículos anteriores ao 18 que o corpo não foi criado para a imoralidade. Para Deus, para a pureza. E, gente, não é difícil de entender, você não precisa de uma exegese profunda do texto. Eu entendi isso aos 15 anos de idade. Recém-batizado do Espírito Santo, lendo esse texto, queimou meu coração. E eu lembro que eu fiz uma promessa para Deus. Eu falei, esse corpo nunca vai conhecer imoralidade, eu vou te honrar, eu vou te glorificar com o meu corpo. Eu cumpri a minha promessa. Mas aos 41 anos de idade, só depois da conversa com o Canuto, eu paro para pensar, mas é só isso? E com sono estou diminuindo a importância de fugir da imoralidade. Estou falando só no sentido de exclusividade de aplicação prática. E quando eu comecei a questionar é só isso e fui ler o texto, eu voltei um pouco mais o contexto. Verso 13, por favor. Os alimentos são para o estômago e o estômago existe para os alimentos. Do que ele estava falando antes de moralidade? Alimentação. Então a pergunta é, glorificar a Deus com o corpo é só fugir da imoralidade? Ou também é se alimentar direito? Pelo contexto, e a lógica de interpretação é isso. Mas quando isso vai ficar indiscutível? 1 Coríntios 10, 31. Se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo, diga comigo, para a glória de Deus. Gente, vale para tudo, mas ele começa por comer e beber. Ou seja, ele está dizendo, vale para tudo, mas não excluam essa área. E pela primeira vez, aos 41 anos de idade, eu me pergunto, nunca entreguei esse corpo à imoralidade porque queria glorificá-lo. Mas nunca comi e nem bebi para a glória de Deus. E vergonhosamente eu tive que admitir que não só não comia e bebia para a glória de Deus, como o que eu fazia era uma desonra. Então, a perspectiva era, eu tenho que honrar, glorificar e glorificar o Criador e o Redentor do corpo. Eu tenho que engrandecer Jesus no meu corpo, pela forma como eu vivo e pela maneira como eu vou morrer, porque a maneira como eu vivo vai determinar a forma como eu vou morrer. Isso envolve questões práticas, inclusive de como comer e beber. Então, gente, para nós, não é apenas só olhar para algo e dizer, gente, a ciência aqui prova. Cientistas de longevidade estão batendo na mesma tecla, quer viver mais com uma menos. Isso é algo científico. Mas para nós precisa ser mais do que a inteligência de atrás do resultado. É entender o que o nosso Criador determinou. Vocês estão aí, hein? Doutor, o senhor não veio ainda? Estou te esperando todo esse tempo. Nós temos agora a parte final, as áreas de cuidado, que é o nosso terceiro e último tópico. Mas tem uma próxima tela,
esses temas é apenas para vocês conseguirem memorizar o que de principal falamos. Espiritualização exagerada, depois falamos de viver para cumprir o propósito. Agora as áreas de cuidado. Eu não sei se vocês conseguem tirar uma foto daí e ampliar, porque talvez os que estão mais ao fundo não consigam ler tudo isso. Mas nós temos 5 áreas, que daqui a pouco o doutorado vai fazer você repetir usando um dedo de cada mão. Que é estresse, ele adiantou um pouco o assunto, alimentação e água, sono e descanso, atividade ou exercício físico e detoxificação. Nós não vamos entrar em detalhes porque o tempo não permite, mas nós precisamos de um entendimento básico, não só científico, mas bíblico, dessas áreas. Nós vamos passar rapidamente por elas e agora a gente vai ficar um atrapalhando o outro e complementando. Só quer começar? Tem algo mais para falar do estresse? Eu acho que deu. O senhor estava falando do estresse que foi dado para nos proteger, mas quando a gente não sabe usar, ele nos destrói. Porque o que era para ser, eu não lembro se o senhor falou essa frase, porque eu posso ter ido ao banheiro. Bem na hora. Eu fui ao banheiro, mas pode ter sido bem na hora. Normalmente você diz, né, que o que deveria ser uma situação acaba virando uma condição. Isso para mim foi muito iluminador. O senhor tinha falado isso? Não. Ok. Então o senhor tem a chance de falar agora. Quando eu era garoto, gente, eu fui atravessar um terreno cercado por uma construtora e quando eu fui atravessar, eu descobri que o caseiro tinha um cachorro e ele era impiedoso com quem pulava lá dentro. Eu só lembro de ter ouvido o homem gritar, isca, lobo, isca. E quando eu olhei, até hoje não sei se era um pastor alemão ou um policial, era um dos dois. Um bicho enorme, ele larga o cachorro para cima da gente. 2 dos amigos voltaram pelo muro onde pularam. Quando o cachorro foi na direção deles, eu fui para a cerca, que era mais longe. Eu corri como se não houvesse amanhã. Mas o cachorro também parecia estar correndo como se não houvesse amanhã. Mas sério, eu nunca senti o tubo para correr tanto. Só que ele estava correndo mais do que eu. Estou chegando na cerca, ele está tirando a diferença. Se eu tentasse parar para puxar aquela cerca de arame farpado e passar sem me machucar, ele me pegava. Até hoje eu não sei como eu fiz aquilo. A cerca era da altura do meu peito. Eu simplesmente, do jeito que vim correndo, pulei por cima. Joguei as mãos primeiro, ergui os pés, rolei. Eu corri mais 1,5 quadra antes de ter coragem de olhar para trás. E descobri que o lobo nunca passou a cerca. Quando eu vi que não tinha mais cachorro, eu não consegui continuar a correr. Eu não conseguia ficar em pé, nem andar. O que dizer ficar em pé? Eu tive que sentar, porque as pernas amoleceram. Porque o seu cérebro alterna entre simpático e parasimpático a descarga de adrenalina. Ela é para te salvar na hora do perigo, né? Ou lutar ou fugir. Nesse caso, era mais sábio fugir. Mas a hora que o problema passou, não justifica o corpo ficar acelerado e nem com aquela disposição. Porque se o que era para ser uma situação virar uma condição, vai te arrebentar. Esse episódio me ajudou a entender essa frase. Eu espero que a